E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Poxa, que alegria estar aqui de novo para gravar mais um Planicast, mais um podcast aqui nessa mesa que nós temos recebido pessoas tão abençoadas aqui, homens e mulheres de Deus, tem sido uma bênção. Bom, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem priorizado Deus na sua vida? Deus é prioridade na sua família? Deus é prioridade na sua vida, na sua casa? Bom, hoje você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre isso aqui, né, Hugo? Isso aí. Meu nome é Diogo, sou o host aqui do podcast, junto com meu irmão aqui, Hugo. E a gente está aqui sempre para apresentar os nossos episódios e hoje, aqui. né, nós temos uma novidade. É. Primeiro podcast nosso após alcançarmos a marca de 100 mil inscritos e com a plaquinha que está aqui atrás. Põe a palminha aí, Gustavo. Põe a palminha aí, Gustavo. Gustavo. O efeito da palminha, faz o efeito aí. Olha aqui, ó, tá aqui 100 mil inscritos. Pra gente foi uma grande conquista, um presente que a gente recebeu esse final diante de Deus mesmo, que a gente estava buscando isso, a gente queria isso, né? Porque é a recompensa do trabalho, né? Então a gente queria a plaquinha aqui para ficar aqui registrado que por sua causa, por nos seguir aí, por nos ajudar, nós chegamos a esses 100 mil. Então, quero te pedir aquilo que eu sempre peço também, compartilha esse conteúdo aqui hoje, manda pra galera aí que você conhece, pra todo mundo poder assistir, porque vai ser muito bom. Só do papo aqui que tava rolando antes aqui, a gente tava conversando aqui com o pastor, tava muito legal. Então, eu imagino que vai ser esse podcast, hein? Vai ser uma benção. Vamos lá então, pastor Michel Simplício, estamos recebendo você aqui hoje, uma honra te receber aqui. Ele é autor do devocional Priorize Deus, que tá aí atrás, que vocês estão vendo aí, já é best-seller, é casado com a pastora Letícia, é pai da Débora e do Matheus e é pastor na Igreja Mais de Cristo. Tá escrito aqui que é Biguaçu, mas ele falou que é Grande Florianópolis, para você saber onde é. E ele é ex-jogador de futebol. Olha a pinta de boleiro, é pinta de pastor, né? Mas já foi boleiro, já jogou bola. Tá aqui na cidade de Campinas, jogou na minha Ponte Preta. Ei, beleza, então, hein? Pastor, seja bem-vindo, viu? Uma honra te receber aqui. Muito bom estar aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, Hugo, Diogo. Tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Vamos compartilhar algumas coisas interessantes aqui. Eu acredito que vai ser de muita edificação. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Será que um jogador ou ex-jogador tem alguma coisa para falar? Vai ser legal. Acredito que vai ser um papo bem agradável. Deus está aqui e vai ser edificante. Pastor, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como foi ser jogador de futebol? Como foi quando você se converteu? Como foi morar fora do país? A gente estava conversando aqui sobre o tempo que você passou fora. Então, vamos lá. História bem interessante. Nasci e cresci aqui em São Paulo. Itaquera, parada 15 de novembro. Não sei se vocês conhecem. Manda um abraço para todos que estão lá. E nasci e cresci num lugar muito pobre, muito carente. Sonho ser jogador de futebol. Pra quê? Pra tirar minha família daquela situação. Morávamos todos numa mesma casa. Aquela situação, dificuldade financeira. E tinha duas saídas. Ou eu vou sair para fazer aquilo que não pode, ou vou tentar alguma coisa. O quê? Futebol. Descobri uma habilidade logo cedo, comecei a sobressair e ali nasceu um sonho. O sonho de comprar uma casa para os meus pais, de adquirir algo e poder sair daquela casa. E eu comecei a orar. Eu fiz uma oração e uma coisa que eu aprendi é: Deus ouve todas as orações. Só uma que Deus não ouve. Sabe qual é? Qual? A oração não feita. Essa não tem como. Todas as orações Deus ouve. E a minha oração era o seguinte, Diogo, olha só algo. Eu falei assim: Deus, se o Senhor, olha só, me fizer um jogador de futebol, eu vou virar pastor. Uau. Era mais ou menos uma troca, sabe? Assim, me dá isso que eu te dou aquilo. Só que pra mim era como se fosse a única saída. Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu me torno pastor. E assim foi sempre. Se o Senhor me fizer um jogador, me torno pastor. Apareceu um empresário lá na minha casa. Olha, eu quero levar você para um clube do interior do Paraná. História é longa. E eu fui com ele. Não sabia para onde, embarquei dentro de um ônibus, paguei a minha passagem, a dele. Fui para um lugar chamado União Bandeirantes, Paraná. Não sei se vocês conhecem. Norte do Paraná. Passamos uma dificuldade ali. Longe. Meu Deus, longe de casa, 14 anos de idade. Mas ali começou o sonho. Eu comecei a treinar todos os dias e etc. Depois de 2 anos, fui mandado embora daquele clube. Fui para casa, fui para São Paulo e comecei a fazer teste. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa. Voltei no Palmeiras de novo, voltei no Corinthians, fui no Juventus. Eu fiz 12 testes. Uau. Dispensado dos 12. Nessa hora que você tá pensando, ele deveria ser ruim mesmo. Aí você pensa, né? Pelé foi dispensado também, né?
Aí, isso me consola agora. Essa foi boa. Eu fiz vários testes e não passei. Não passava em nenhum. Cheguei em casa e disse, então eu vou orar. Porque minha mãe era de uma igreja pentecostal. Pentecostal é o seguinte, tá ruim, ora. Tá bom, ora. Tá mais ou menos, ora. Então eu vou orar. Sua família já era cristã? Sua mãe já era? Minha mãe já era cristã, meu pai ainda não. Meu pai se converteu posteriormente. E eu fui orar. Falei, Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu serei pastor. Era mais ou menos uma troca. Aconteceu um milagre aí. Um rapaz foi assistir uma fita na cassete naquela época. Agora a gente tá ficando velho, eu acho, né? Não, já. Talvez alguns nem entendam quem tá falando aqui. Fita cassete era um aparelho, mais ou menos. Tô brincando. É um assim. DVD da época de hoje. Era um DVD da época. Era um link, né, da época. Ele foi assistir um outro jogador, me viu ali. E ele era de Santa Catarina. E ele disse, olha, eu quero esse rapaz aqui. De repente o telefone tocou. Eu estava lá em São Paulo. Ele falou, olha, eu sou aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Eu nem sabia onde ficava. Você quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, amanhã eu tô aí. Era numa sexta-feira. Segunda-feira, embarquei para Florianópolis. E cheguei lá no Figueirense. Fiz um teste. Passei lá no Figueirense. Eu fiquei 7 anos aproximadamente nesse clube. Clube maravilhoso em Santa Catarina. E assim começou a minha história. Isso foi em que ano? 2003. Mas tem um problema aí. Quando eu cheguei lá, passei no teste. Lembra da minha oração? Se o Senhor me fizer um jogador de futebol, eu serei pastor. Eu falei, que ser pastor que nada. Eu quero é curtir. Eu gostava do rap. Na época eu tinha mais cabelo. Hoje eu tô mais carequinha. E eu gostava do tuts. Eu gostava do rap mesmo. E tal. E eu comecei a andar com os manos do rap. Você vai sempre procurar um grupo que você se adapta. Vai se adaptando, se identificando. E eu procurei os manos do rap. E eu, mano do rap. E um dia eles me convidaram assim, Michel, vamos lá no centro de Floripa. Falei, fazer o quê? Vamos fazer uma fita. Bom, fazer uma fita, você sabe o que é. Pegar uma coisa que não é seu e não devolver. Só para não falar uma palavra mais forte, né? E fomos. Chegamos lá, eles falaram, nós vamos pegar uns biscoitos aqui nas lojas americanas. Até hoje eu tenho essa dívida nas lojas americanas. Um dia eu pago. E nunca peguei nada de ninguém, nunca roubei nada de ninguém, mas nesse dia, você sabe como é que é. Quando você anda com eles, você tem que fazer... A Bíblia diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E fomos. E de repente chegamos lá, eles vão pegar um biscoito aqui. E eu peguei. Eu digo que eu só caí em pecado porque era biscoito traquinas. Eu acho que eu fui muito tentado. De morango ou de chocolate? Essa daí veio. E de repente eu peguei, coloquei dois biscoitos. Não sei, biscoito ou bolacha, não sei como é que vocês falam. Aqui é bolacha. No Rio é biscoito. Peguei, coloquei no bolso. E eu falei assim, Deus... Se o detector de metais não apitar, eu vou ser pastor. Então tudo era um trocadilho, sabe? Tudo era uma troca com Deus. Querendo livrar a sua, né? As coisas apertavam, eu dizia, Deus, se eu sair dessa, eu vou ser um pastor. E aí passei detector de metal, você sabe, não vai detectar 2 biscoitos avulsos. Quando eu passei, eu disse, que ser pastor que nada, eu quero bagunça, eu quero os manos do rap. E fui com eles. Mas enquanto eu estava caminhando, o Espírito Santo veio e falou comigo. Até quando você vai fugir de mim? Até quando você vai fugir do seu chamado? Não precisou nenhum pastor colocar a mão na minha cabeça. Não precisou nenhum bispo, ninguém fazer uma oração. Não precisei de nenhuma revelação. O próprio Deus falou no meu espírito. Sabe, aquele momento ali perdeu o encanto, perdeu a graça. E eu senti como se as coisas não estavam nada bem. O ambiente interno mudou. Não foi o ambiente externo, o ambiente interno mudou. Fiquei mal. Eu falei pros meus amigos, tô indo embora. E aí começou aquelas piadas, tá com medo. Falei, não, tô indo embora. E eu peguei um ônibus, quando eu entrei dentro do ônibus, curvei minha cabeça. Ali eu tive uma conversão genuína. Ali eu tive um encontro com Jesus, sozinho. Eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. Eu me lembro como se fosse hoje. O Espírito de Deus veio naquele lugar e Deus começou a me dizer, eu tenho um propósito com você. Sabe, porque todo homem, toda mulher um dia vai ter um encontro com Deus. Uma hora ele vai te encontrar. Não somos como Saulo a caminho de Damasco. Sim. Uma hora nós vamos cair do cavalo, seja literal ou não. Uma hora as suas estruturas vão abaixo. E eu acredito que muitas pessoas possam estar nos ouvindo. E Deus tem chamado muitas pessoas. E aquele dia para mim foi um dia marcante. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu mudo. Tá,
Já que o senhor quer isso, a partir de hoje, me torna um pastor. Só que legal, até aí você fala, poxa, bacana, se tornou um pastor. Cheguei no meu alojamento, morávamos em 12. E você aí Tava no Figueirense, era um hein? jovem adulto já, 18 anos, por aí? 17 para 18 anos, isso. 17 para 18 anos, exato. E eu tava no Figueirense, alojamento, 12 pessoas no mesmo quarto. Cheguei no alojamento, falei, Deus, agora eu sou pastor. Eu sou pastor. Colocar a mão na cabeça desses Aí eu atribulados aqui. Eu parei para pensar, o que faz um pastor? Pastor prega. Ele disse, mas eu não sei pregar. Mas agora eu sou um pastor. Eu falei, minha mãe falava que tinha que jejuar. Minha mãe sempre foi muito crente. Eu falei, vou jejuar. Senhor, meia-noite a meio-dia eu vou estar de jejum amanhã e o Senhor vai tirar toda a minha timidez. E eu vou ser pastor. Se o Senhor quiser que eu seja pastor, o Senhor vai tirar a minha timidez. Foi muito legal. Aí, meia-noite, eu não tinha treino no dia seguinte pela manhã. Cheguei e falei, eu vou ser pastor. Então, amanhã eu vou lá na praia. Florianópolis tem muitas praias, lugar maravilhoso. E eu fui pra praia, peguei minha Bíblia, sentei no banco, logo cedo. Vou até trazer isso aqui pra perto. Sentei no banco, peguei minha Bíblia, comecei a ler. Falei, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, tira a minha timidez. Tira hoje minha timidez. Porque eu não vou pregar pra quem? Tira a minha timidez. Fiquei lá. De repente, veio um rapaz com um skate, cheio de corrente, usando drogas, logo cedo, umas 8h30 da manhã. Pra mim é cedo, né? Poxa. Pra alguns já é tarde. E pra um jovem de 17 anos é madrugada quase, né? Essa geração de coruja que nós temos aí. Dorme até meio-dia. Pra mim era super cedo. Eu estou lá jejuando, meu primeiro jejum, então eu me senti mais espiritual que muita gente. Eu tô lá, de repente chegou um rapaz usando drogas e ele sentou no banco ao lado. E eu, sabe aquela coisa de, eu sou espiritual. Nunca tinha feito um jejum. E eu olhei e falei assim, misericórdia, esse filho do diabo sentou do meu lado. Sabe aquela coisa de santo mesmo? Pensava assim, né? Ignorância da minha parte. Ele chegou, sentou ao lado e disse, tanto banco para esse homem sentar, sentou no banco do meu lado. E começou a usar drogas e falar e cantar, ele estava meio alterado. E eu falei, Deus, tenha misericórdia dessa alma. Aí o Espírito Santo falou comigo, levanta, vai lá e prega para ele. Aí eu disse, eu? Vou nada. Ele era alto, forte, sempre fui assim, magrinho, sempre fui só o rascunho, né? Eu sempre fui magrinho. Na hora que eu olhei, eu falei, vou nada. Se ele tá precisando, ele que venha. E Deus falou pela segunda vez, levanta, vai lá, porque eu vou salvar a alma dele. Eu disse, não, deve ser coisa da minha cabeça. Deus, o negócio é o seguinte, eu pedi pro senhor fazer, tirar a minha timidez, vamos fazer tipo Casas Bahia, 10 vezes sem juros, a gente divide isso, vai tirando minha timidez aos poucos, não precisa tirar tudo hoje. Eu não vou lá não, só tem o mar, eu não sei nadar, ele vai me bater, eu não vou não. Aí baixei a cabeça e comecei a orar. Pela terceira vez Deus falou, levanta e vai, senão eu vou te envergonhar. Eu falei, ixi. Peguei minha Bíblia e fui. Logo cedo, cheguei lá e já fui marchando, coloquei uma camiseta para não impressionar o físico. E quando ele estava lá no banco, eu já cheguei de manhã, e aí? E aí? Aí ele olhou, soprou assim para mim. Eu disse, boa tarde. Ele soprou de novo e disse, bom dia. Eu falei, ixi, já comecei mal. Já comecei falando na hora errada. Aí eu, posso sentar? Ele, o banco é público. Eu falei, 2-0 pra ele. Sentei ao lado dele, agora imagina, ele tá usando drogas. Chega um menino de manhã, dando boa tarde de manhã, pede pra sentar no banco que é público. Baixei a cabeça e comecei a fazer assim, em nome de Jesus, 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 fala com ele, em nome de Jesus. Eu penso que ele, né, deve ter pensado assim, eu acho que ele usou mais droga do que eu. Porque... Quase que ele pediu, que droga você tá usando aí? Quase que ele pergunta. Dá um pouco essa aí. daí é diferente, essa eu não provei. Eu comecei, Deus, em nome de Jesus, me dá uma palavra, o que eu vou falar pra ele? Com medo de... Me lembrei da pregação de domingo. Porta larga e porta estreita. Eu falei, quer saber? Vou pregar isso. Vai porta essa. larga e porta estreita. Olhando pro chão, se ele me bateu, que os olhos não vê, o coração não sente. Eu falei, eu vou ficar olhando pro chão e disse, olha, o negócio é o seguinte, mano. Porta larga, porta estreita. Os manos estão atrás de você. Os manos são da porta larga. Jesus é a porta estreita. Você precisa aceitar Jesus, senão os manos vão te matar. Parei e fiquei esperando ele bater ou alguma reação. Um silêncio. Levantei a cabeça, olhei pro lado. Ele começou a chorar.
Aí eu fiquei valente, né? Assim diz o Senhor e tal. Comecei a falar, ele começou a enxugar as lágrimas, apagou lá a droga que ele tava usando. Começou a chorar assim, mano, quem falou minha vida pra você? Aí eu, como assim? Quem te contou? Me contou o quê? Eu tô fugindo a noite inteira. Os caras estão atrás de mim, cara. Eu não sei o que fazer da minha vida. E eu tô nessa porta larga mesmo. Aí eu não sabia quem chorava mais, eu ou ele. Cara. Ele começou a chorar. Ele veio e se jogou no meu ombro assim. Sabe como quem dá um abraço? E eu nunca tinha recebido um abraço de uma pessoa quebrantada. Ele estava quebrantado. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para pregar aos quebrantados. Sim. Não adianta você pregar para quem não está quebrantado. É fazer comida para quem não está com fome. E ele estava sedento assim da presença de Deus. Ele me abraçou e disse: cara, aceita Jesus, cara. Ele, lógico que eu aceito. Ele aonde? Eu falei: aqui. Ele, como? Eu falei: levanta a sua mão. Aí levantei a mão dele. As pessoas passando na praia. Eu, Senhor Jesus, a partir de hoje, essa alma pecadora te recebe como único suficiente Salvador. Eu olhei para ele e falei: cara, agora vai embora. Procura uma igreja e seja fiel a Jesus. Nunca se desvie. Deus te abençoe. Ele foi embora. Nunca mais encontrei. Não sei se era um anjo, não sei o que era. Mas ali Deus tirou minha timidez. Virou uma chave na sua vida também. Fui pro alojamento. Falei: agora eu vou pregar. Que mensagem que eu preguei? Porta larga, porta estreita. 2 meses eu falei: deu certo, é só essa mensagem que eu vou pregar. E ali começou o meu ministério. Ganhamos mais de 300 atletas para Jesus ali. Legal. Uns estão na seleção até hoje. Cuidei de muitos, ainda cuido de muitos atletas que receberam Jesus na minha casa, receberam Jesus em reuniões. E dali acendeu um chamado. E aquele dia me tornei um pastor. E as pessoas pensam assim: eu preciso de um púlpito. Quem tem altar não precisa de púlpito. Exato. Qualquer lugar vai ser o seu púlpito. O seu púlpito é onde você estabelece um altar. Então eu creio. Deus, ele começou a usar a minha vida pela misericórdia. No começo é tudo mais difícil. Você precisa pegar ferramentas emprestadas. No começo você ouve uma pregação e você prega aquilo que você ouviu. Você não tem o conhecimento ainda, né? Você É a revelação que você ainda, tem, né? exato. Você tem aquela revelação. Então eu preguei aquela porta larga, porta estreita durante muito tempo. E era a minha revelação. Era a revelação que Deus havia me dado para aquele momento. Hoje nós temos outras ministrações, não dá para pregar só porta larga, porta estreita, né? Mas evoluir já. Então os irmãos não chegam domingo na igreja e falam: não, já sei que ele vai pregar hoje. Pastor, hoje porta larga, porta estreita, né? É lá. Manda bala. Manda ver. Como o apóstolo Paulo, não me canso de dizer sempre as mesmas coisas. Aí assim começou. Mas como diz Billy Graham, diz que uma ministração, uma pregação fica boa depois da 100ª vez pregada, né? Meu Deus, Então... é verdade. Você sabe de uma história legal? Uma igreja lá, acho que Poingshu, uma das maiores igrejas do mundo, Coreia né? do Sul. Coreia do Sul. Perfeito, Coreia do Sul. Eu sempre falo isso quando eu repito minhas pregações. Ele pregou uma mensagem, depois de 6 meses, ele sempre repetia a mensagem. 6 meses, ele repetia a mensagem. 6 meses, ele repetia a mensagem. E ele pregou, tinha uma irmã que ela ficava anotando. Sentava na primeira fileira e ela anotava todos os tópicos. Aquela irmã anotando cuidadosamente. E ele pregou, depois de 6 meses, pregou a mesma mensagem. A irmã chegou: pastor, posso falar com o senhor? 60 mil diáconos servindo a Santa Ceia, 45 mil obreiros. Imagina. E o pastor: peraí que eu já vou lhe atender. A irmã com o caderninho falou assim: ô pastor, o senhor não tem vergonha de pregar a mesma mensagem pela 2ª vez? E o pastor baixou a cabeça. Levantou a cabeça e disse: mas foi a mesma mensagem com os mesmos tópicos, pastor. E ele virou para ela e disse assim: minha irmã, se a mensagem não fosse boa para ter sido pregada a 2ª vez, ela não deveria ter sido pregada a primeira. E às vezes, qual que é o maior método de memorização? A repetição. Exato. E nós, o apóstolo Paulo dizia isso, né? Nós precisamos todos os dias, por isso que a Bíblia diz, são todos os dias. Como que nós aprendemos a ler? Nós aprendemos a ler de uma forma, como A, B, C. E no outro dia você chegava lá, já tinha uma palavra? Não. A, B, C, tudo de novo, até que você pudesse memorizar. E essa é a riqueza das Escrituras. Só que as Escrituras, quando você lê, você não lê o A, B, C. Aquele A,
ele tem um outro som dentro de você. Porque a palavra se renova, né? A cada manhã. Isso é maravilhoso. E assim começou. Assim começou o ministério e depois... E você jogou até... você veio para Campinas, depois o senhor morou na Arábia um tempo. Isso. E aí você jogou até quantos anos e pendurou a chuteira e pegou o cajado? Boa pergunta, vamos lá. Sempre ardeu no meu coração essa questão do ministério, né? Eu cuidava de pessoas, batizei meu próprio treinador nas águas, nos Emirados Árabes. Eu batizei meu treinador em praça pública. Vivemos algo sobrenatural. Não pode. Todos nós vestidos de branco, passou a polícia. Me lembro até hoje. De branco. Tá vestido com a roupa daqui. Deixa eu contar, vou contar essa pra vocês. Deixa eu contar pra vocês essa. Essa é legal. Estávamos batizando o nosso próprio treinador nas águas. E de repente estávamos lá na praia. Tava calor e tal. Emirados é muito quente. Estávamos batizando nas águas. Ele e a esposa. Ele tinha um sonho de ser batizado nas águas. Eu disse, vamos lá, europeu. Vamos batizar nas águas. Estavam batizando, passou a polícia. Salam aleikum, Habib. Com o cumprimento deles, né? Tudo bem? Salam aleikum, aleikum salam, aquela coisa toda. Já falava um pouquinho árabe. E lá dentro da água eles, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu falei, não posso falar que estou batizando, mas também não posso mentir, porque senão o Espírito Santo vai embora. E eu disse, nós estamos na praia. Aí eles, mas por que vocês estão de branco? Eu, praia? Mas por que de branco? Somos iguais a vocês. Em árabe fala nefse cheia, a mesma coisa. Nós somos iguais a vocês. Ah, vocês são iguais. Mas por que vocês estão mergulhando de forma diferente? Aí eu, modo Brasília, modo Brasília. E ele sabia, com certeza, tá? Eu queria ouvir a sua boca. Bem devagar. Foi a primeira vez que meus joelhos bateram palmas. Eu comecei a tremer ali. Eu falei assim, meu Deus, se eles voltam ali... Mas eu aprendi uma coisa, ninguém pode matar quem já morreu, né? Exatamente. Nós já estávamos todos mortos ali em Cristo Jesus. Mas confesso que foi uma experiência desafiadora. E eu batizei e falei, ó, o negócio é o seguinte, vamos batizar agora. Como eu vim de uma raiz pentecostal, né? Mas também já fui da Igreja Batista há 7 anos, Batista Renovada, existem aqueles que acreditam que a evidência do Espírito Santo é através do falar em línguas, né? Sim. E etc, aquele batismo no Espírito Santo. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou te batizar agora. Se você for batizado no Espírito Santo, você fala em línguas na sua casa. Porque nós vamos sair daqui rápido. Batizei. Saímos da água, fomos direto para casa. Falei, dentro de casa quem manda é o Espírito Santo, é que você pode ficar à vontade. Mas batizamos pessoas ali. Fui para Portugal, fundamos uma igreja em Portugal. A igreja está lá até hoje. É uma igreja maravilhosa, igreja linda, pastoreada por pastor João Bosco Castro, um homem de Deus, um santo homem de Deus. Começamos um trabalho no clube e a igreja era distante. Depois ele assumiu lá na nossa cidade, a igreja está lá até hoje. Fui ministrar lá em congressos. Na Europa ganhamos muitas pessoas para Jesus. Dali nós fomos para países árabes, eu fiquei 4 anos lá. E eu pensei assim, agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro, porque países árabes é assim, Sim, né? muito dinheiro, né? 28, 29 anos, eu estava 8 anos fora do Brasil, minha carreira consolidada, já estava sem empresários, aquela coisa toda, eu mesmo negociando meu passe. Falei, agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora chegou a hora. E aí Deus me fez uma pergunta. Meu filho, você tem coragem de largar isso tudo e cuidar das minhas ovelhas? Eu disse, Deus, eu estou morando aqui a 1 hora de Dubai. Eu tenho. Agora conversa com a mulher que tá lá em casa. Sim. Já era casado, já, né? Já, minha esposa é fenomenal. Minha esposa é a pessoa mais santa que eu conheço. Sou apaixonado pela minha esposa. Minha esposa é fora de sério. Ela é 90%. Já tinha filhos aí ou não? Tinha um só, o Mateus. Meu primeiro filhão, meu melhor amigo. E aí eu falei, Deus, se o senhor tá nesse negócio, eu tenho coragem de largar tudo aqui. Mas... Qual Emirado que você tá? É outro problema que a gente conhece lá. Por isso que eu estava nos Emirados Árabes. O Emirados Árabes é um conjunto de... Não vou dizer ilhas, mas os sheiks ali, né? São 7. 7 sheiks. Daí você tem Fujairah, você tem Sharjah, tem Dubai, tem Abu Dhabi, cujo qual a capital não é nem Dubai, é Abu Dhabi, né? Mas eu morava em Khor-Fakkan, que fala Khor-Fakkan. Khor-Fakkan fica 1 hora, 1h10 de Dubai. Então era pertinho. Legal. O município ali é de Fujairah, que eu morava. Então, era muito bom ali, um lugar maravilhoso. E estávamos ali tranquilos, vivendo um momento muito especial, fazendo culto, etc. E Deus falou comigo, eu esperei. Cheguei em casa, minha esposa, amor, tô sentindo, será que Deus não quer que a gente pare tudo? Falei, não, só pode ser Deus mesmo, para falar com uma mulher assim. E
estávamos no Brasil, começamos com 12 pessoas, uma igreja a mais de Cristo, meu pastor Júnior Batista, e ele acreditou no meu potencial como jogador, e assumiu uma igreja, era um jogador, e no outro dia, pastor. Lógico que nada acontece do nada. Sim. Houve uma história, eu já era bacharel em teologia eclesiástica, já estudava há muito tempo, já lia a Bíblia inúmeras vezes. Estava se preparando já. Desde os 17 anos acendeu uma chama no meu coração. Eu aprendi que o que muda a vida do homem é a forma que você se prepara para as promessas. Exato. Não é simplesmente esperar com que algo aconteça. Então eu acredito que Deus investe muito mais na preparação do que propriamente no chamado. Porque quem está bem preparado vive facilmente seu chamado. Então, a nossa geração às vezes não gosta muito da preparação. A preparação é mais importante. Deus investe O imediatismo hoje é muito grande. As etapas. Deus investe muito na preparação. Deus levou quantos anos para preparar um Abraão? Deus levou quase 100 anos para preparar um Abraão. Deus levou quantos anos para preparar um Moisés? Foram 80 anos para preparar um Moisés. Deus levou quantos anos para preparar um Paulo? Foram 14 anos. Exato. Deus preparou quanto tempo? Um Davi. Então Deus investe muito tempo na preparação. E nós precisamos gostar da preparação. Exato. E é a preparação que vai moldar o seu caráter para que quando você chegar no cumprimento da promessa, você não se perca e você desfrute. Muitas pessoas têm promessas de Deus. Nós temos. Minha pergunta é: como você estará quando a promessa se cumprir? Tem gente e as pessoas que são loucas pelas promessas, querem as promessas, mas não querem o processo, né? Exato. Entre a promessa e o cumprimento existe o processo. E é esse processo que te faz ficar cada vez melhor. A pergunta seria: quem você tem se tornado ao longo desse tempo? Porque esse processo vai te deixando melhor. José, antes de se cumprir uma promessa, ele passou por vários processos. Então ele se tornou alguém mais manso, mais humilde. Ele se tornou alguém com o coração mais amolecido, a ponto de chegar no cumprimento da promessa e desfrutar. Tem gente que vai chegar no cumprimento da promessa e não vai desfrutar. Por quê? Coração ferido, amargurado, chateado com esse, com aquele. Tudo coopera para o bem. Até as pessoas que te ferem é Deus preparando. Sim. Davi, ele passou por várias etapas. Davi, ele enfrenta Simei, que vai amaldiçoando. Davi enfrenta Mical, que era sangue do próprio sangue, mas só criticava. Então Davi enfrenta um Saul, que não consegue ver ele brilhar e quer jogar uma lança. Davi vai enfrentar vários tipos de pessoas e cada pessoa era uma etapa que ele precisava aprender. Todas as pessoas que nós enfrentamos são etapas de Deus nas nossas vidas. Pessoas que nos perseguem, que nos maldizem, pessoas que caluniam, pessoas que tentam roubar o nosso lugar, pessoas que são movidas por inveja. Isso tudo é Deus trabalhando no processo. E esse processo ele é tão importante que ele vai te levar ao amadurecimento. Eu não conto muito do processo, porque senão a gente desanima as pessoas. Sim. Durante esse período no futebol, aconteceram muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas. Fui pisado, esmagado. Isso a gente não conta, para não desanimar. Mas aconteceram perseguições, calúnias. Humilhações. Diversas. E mais, países árabes. Caçoavam da fé. Muitas coisas eu passei nesses lugares que às vezes a gente nem conta. Porque só quem passa o processo sabe o que é o processo. Não adianta a pessoa dizer: eu imagino. Não, você não imagina. É só quem passa. Exato. E toda a glória tem a sua história. Não adianta. E toda história tem a sua glória. É fácil você chegar aqui: chegamos a 100 mil inscritos no canal. O que vocês passaram? Vocês começaram ontem? Vocês começaram a trabalhar com livros anteontem? E tem gente que pensa que as coisas são fáceis na vida. Nada é fácil. Deus, ele vai nos levar por caminhos que para nós às vezes nem faz sentido. Mas a Bíblia Sagrada diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é especialista em formar, em forjar o caráter. E eu acredito muito, sabe? Que Deus utiliza. O salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Mas como é bom ter sido afligido? O apóstolo Paulo diz assim: eu me gloriarei nas tribulações. Quem é que se gloria na tribulação? Porque Deus é pedagogo. Como é que acontece? Você tem que passar pelas provas da vida. A vida é meio ao contrário, né? Com Deus. Com Deus é ao contrário. Por exemplo, na escola, você faz todas as lições, né?
E depois você passa pela prova. Com Deus é o contrário, né? Você passa por todas as provas para você poder aprender uma lição. Então eu acredito que Deus é pedagogo e Ele está trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. E assim no futebol foi maravilhoso. Eu conheci pessoas maravilhosas no futebol. Tive experiências sobrenaturais no futebol. E um dos homens mais crentes que eu conheci na minha vida foi no futebol. E Quem aqui. foi? Aqui em Campinas? Posso contar, será? Pode, poxa, claro que pode. Eu fui transferido do Figueirense para cá. E quando eu cheguei aqui, em Campinas, Ponte Preta, tinha um jogador, Erickson Pingo, volante do Corinthians. Jogou muitos anos no Corinthians, hoje ele trabalha no Corinthians. E quando eu cheguei, ninguém me conhecia. Não havia esse negócio de Instagram. Não havia nada disso. Não tinha nada. Então você não conhecia ninguém. Ou ouvia falar, ou quando fulano saía numa televisão, rádio, aquelas coisas todas. Sendo os gols do Fantástico. Isso, mas era bem raro. Você não conhecia a pessoa mais pessoalmente. Hoje você conhece a pessoa, tem gente que tem um bom relacionamento e nunca viu a pessoa. Exatamente. Naquela época, não. Quando eu cheguei, ele chegou pra mim e disse: servo, Deus te trouxe de forma tão rápida pra cá. Eu disse: quem é esse que nem me conhece? E ele era jogador. Jogador. Um jogador excepcional. Ele: servo, Deus te trouxe pra cá de uma forma tão rápida e surpreendente. Deus tem algo contigo aqui. Pai, estremeci. Eu falei: quem é esse cara? Ele não me conhece. Não sabe quem eu sou. Aí beleza, treinamos. O treinador era o Nelsinho Batista na época. Batista, sim. Depois veio Paulo Comelli. Encontrei com ele nos Emirados também. E de repente fomos pra concentração. Treinei um dia, no outro dia já fomos pra concentração. Almoçamos no Moisés Lucarelli, aqui no estádio. Fomos pra concentração. Quando eu cheguei na concentração, eu não sabia quem era. Ele só me encontrou de: servo, Deus te trouxe pra cá. E sumiu. Falei: quem é esse cara? Não sei o nome, não sei de onde vem, não sei o que faz. Ele também não treinou também. Treinou, mas nem conversou comigo, ele não conversava. Fomos pra concentração. Essa foi uma experiência sobrenatural que eu tive. Chegamos lá, almoçamos e fomos pro hotel. Chegamos no hotel 1h15, 1h30, em Alphaville. Chegamos no hotel e tal. Ele virou pra mim e disse: servo, eu vou falar com o pai. Dobrou o joelho, eu contei já os joelhos e começou a orar. Aí eu falei, bom, fiquei meio sem graça, sabe? Eu falei: bom, eu sou crente, vou orar também. Vou orar também. Isso no quarto da concentração? No quarto da concentração. Tava no quarto contigo? Só eu e ele, nós dois. Íamos jogar no dia seguinte, acho que era contra o Vitória da Bahia, alguma coisa assim. Ele dobrou o joelho e começou a orar. 1h30 da tarde. Eu falei: sou crente, vou orar também, né? Peguei meu travesseiro, dobrei o joelho, deu 1h30, 2h30, 3 horas, 3h30, 3h30, 4 horas da tarde começou a me bater o sono. Depois do almoço, eu pensei, orei 2h30, 3 horas, eu sou muito crente. Eu sou muito crente. Eu orei tanta, eu falei: eu vou deitar. Só que ele continuou orando. Deitei umas 4 horas, umas 5h30 eu acordei. Ele estava na mesma posição. Eu falei: das duas uma, esse cara é crente de verdade ou ele dormiu de joelho. E de repente ele continuou orando lá. Só que ele não dormia, porque do nada ele fazia assim, dava umas palmas. Sério? Falava: que manto é esse? Aí ele ficava quieto. Daqui a pouco ele... Eu falava: que mistério é esse aí? Nunca havia visto uma coisa assim. Deu 6h30, 7 horas, 7h30. Ele sem relógio, sem nada. 7:45 ele bateu aquela palma. Servo, vamos jantar. Cara, eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei assim: esse cara é do céu? Aí fomos jantar. E eu jantando com ele assim à mesa. E eu: e aí, como é que você tá? Você é casado? Sim. Não. E eu tentando arrancar alguma coisa, comecei a ficar bravo com ele. Falei: esse cara não conversa, falta de respeito. Terminamos a refeição. Ele: servo, vamos pro quarto. Aí foi pro quarto. Quando chegou no quarto, ele: servo, vou falar com o pai. Eu não sabia onde colocar minha cara. Eu falei assim: meu, eu não sou crente, Senhor, me perdoa, eu tô desviado. Me perdoa, Senhor, até hoje eu não te conhecia. Ele dobrou os joelhos umas 9h15. Foi até umas 11 horas. Quando chegou 11 horas, ele bateu a palma. Eu olhei pra ele: ele: servo, eu vou comer o rolinho. Eu: comer o rolinho? Aí eu falei: comer o rolinho. Ele pegou a Bíblia. Tava lendo a Bíblia, né? Leu a Bíblia até 1h da manhã. Como eu tinha dormido à tarde, tava sem sono, doido pra conversar com ele, mas eu não vou interromper a leitura, né? Ele terminou, fechou a Bíblia e... servo,
eu vou falar com o pai. Eu queria bater nele nessa hora. Eu achei que falou, servo, eu vou dormir. Não, servo, vou falar com o pai. O cara focado mesmo. Aí ele pegou... Não, tô falando diante de Deus. Parece que é uma história. Gente, eu não preciso nem inventar isso aqui. Não tem... Ele pegou o travesseiro, que eu queria pegar aquele travesseiro e bater nele, porque tava já bravo com ele. Ele botou do lado da cama e disse, eu vou falar com o pai. Dobrou os joelhos e começou a orar. E a cada meia hora ele... Tava aquele mistério. Não, eu tava com raiva dele. Eu falei, esse cara, meu, não existe, meu. Ele deve estar brincando comigo. Beleza, deu umas 2h30, 3 horas, eu já tava aqui, ó. Você ia acordado, tentando resistir. E olhando pra ele, cada meia hora ele dava aquela palma que eu despertava. Dormi, cara. Pum, dormi. Adormeci. 8h30 mais ou menos eu acordo. Sabe quando você acorda meio... Primeira coisa que eu acordei, eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, ele tava na mesma posição, cara. Meu Deus. Eu parei assim por uns 3 minutos. Sabe quando você acorda, você fala, será que é verdade isso aqui, cara? Será que tem gente assim ainda? Deu umas 10:50, ele bateu a palmeira. Vamos tomar um café da manhã. Eu fui tomar café assim, meio que... Sabe quando você não sabe o que é uma verdade, o que não é? Tomamos o café da manhã. Quando voltamos pro quarto, ele pegou a Bíblia e disse, servo, eu vou comer o rolinho. Ele leu a Bíblia depois das umas 10 a meio-dia. Tomou um banho e fomos pro jogo. Eu não troquei uma palavra com ele. Aquele dia ali, eu confesso pra você que eu tive uma experiência... Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Ele não falou comigo, jogamos o jogo, acho que empatamos em casa, alguma coisa assim. Ele jogava muito bem, excelente e tal, mas não falava nada. E eu fiquei assim numa expectativa da próxima concentração, cara. Porque eu cheguei, né, na época eu estava noivo ainda. Liguei pra minha noiva, na época noiva minha esposa hoje. Ô gata, chama ela de gata, linda, tu não vai acreditar, o cara é maluco. ele é crente. Eu não sou crente, você também não é. Eu não conheci ninguém crente, eu só conheço ele. Porque mudou a minha vida conviver com ele. Depois, nós fomos jantar juntos, ele me contou, ele era casado. Hoje se tornou um pastor também, não. Aí ele abriu um pouco a vida dele. Abriu um pouco a vida dele. Ele era uma pessoa extremamente calada, mas extremamente espiritual. E no futebol tem isso. Eu conheci pessoas tão santas no futebol. Eu vou te mostrar um lado do futebol que as pessoas não falam. O futebol é pagode, é mulher, é noitada. Não é não. Deus tem os seus remanescentes em todas as esferas da sociedade. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Em todas as áreas. Existem empresários que são santos. Eu conheço médicos que não saem de casa sem orar 1h30 antes. Eu conheço médicos. Eu conheço cirurgião. Gente consagrada ao Senhor. Nós não podemos dizer a igreja está corrompida. A igreja nunca esteve corrompida. Há uma igreja dentro da igreja. Sim. Essa é a igreja pura, santa. A noiva que está se ataviando, se separando. Existem muitas pessoas que são consagradas ao Senhor. Que consagram os olhos. Que consagram a mente. Que consagram o coração. E esse lado do futebol as pessoas não veem. Existe o lado da bagunça, existe o lado daqueles que gostam de curtir uma outra coisa, existe. Mas olha, em todas as esferas, existem pedreiros que estão ali cheios do Espírito Santo. Existem domésticas, donas de casa que estão ali trabalhando, limpando a casa, mas a unção do Espírito está sobre ela. Existem pessoas espalhadas em todas as esferas. Nós somos o sal da terra. O sal no saleiro não salga nada. Nós somos a luz do mundo. A luz dentro de um lugar claro também não faz a diferença. E eu creio, sabe? Deus tem pessoas específicas em todas as áreas. E aquilo me impulsionou a viver o verdadeiro evangelho. Primeiro me constrangeu, mas depois me impulsionou. Eu também compartilhei coisas que eu vivia com ele, e ele achou super interessante, e nós convivemos juntos, temos até hoje um contato. E ele era jovem também, né? Ele era um pouquinho mais velho que eu, ele tinha uns 25 anos de idade. Era jovem. Mas era um homem muito, muito temente, muito consagrado a Deus. Meu Deus, hein? E outros que eu conheci também no futebol, que senão nosso podcast vai... Agora já vi que eu não oro nada mesmo. Não, já valeu o podcast. Vou terminar aqui já. Mas assim, Meu Deus. isso pode nos levar
para um lugar de constrangimento, como me levou. A primeira impressão que eu tive no espírito era: eu não sou ninguém, eu não sou nada. E eu falei: não vou nem mais orar. Só que daí veio o Espírito Santo. Tudo que eu te mostro é para o seu crescimento. Deus falou comigo. E onde eu te levo é para o seu aprendizado. E ali eu aprendi uma coisa. Deus permitiu com que eu observasse, convivesse. Isso que nós estamos ouvindo hoje é para só despertamento espiritual. Não caia naquele lugar: meu Deus, eu não sou crente, porque eu não oro tanto. Cada um tem uma realidade, né? Existem aquelas pessoas que trabalham que até gostariam de ter um tempo maior com Deus, mas não podem. Só que Deus, ele conhece o coração. Aquela devoção de você estar limpando alguma coisa, carregando e o seu espírito está se conectando com Deus o tempo inteiro. É por isso que existem duas formas de orar. Existem duas formas. Uma forma é você falando. Você pode orar falando, mas você pode orar em pensamentos. Sim. Por que não só falando? Porque senão os mudos nunca orariam. Sim. Então você pode orar em pensamento. Você está aqui, mas o seu pensamento está conectado com o Senhor. Ficar em espírito de oração. Exatamente. Estou trabalhando aqui, eu tenho um trabalho, mas Jesus está aqui comigo. Eu estou dirigindo o meu carro, estou conduzindo o meu carro, mas o Espírito do Senhor está aqui comigo. Estava dentro do avião, com os olhos fechados. Agora, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. É possível você caminhar com Deus. A Bíblia diz assim, e Enoque, desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é um livro de experiências, né? Se você tirar as experiências da Bíblia, você tem que rasgar a Bíblia, não adianta. Sim. Não é que nossa doutrina é baseada em experiência, mas as experiências fazem parte da Bíblia. Você pega uma experiência, a Bíblia começa em Gênesis com uma experiência, termina em Apocalipse com uma experiência. Você começa com Adão, tendo uma experiência no Éden, e termina com João, tendo uma experiência na ilha de Patmos. E ali você tem Abraão, você tem Isaac, você tem Jacó, você tem Moisés, você tem Elias, você tem Paulo, você tem todo mundo tendo experiências com Deus. No Novo Testamento você vai ver os discípulos tendo experiências com Deus. Você vê um Pedro sendo arrebatado, tendo um arrebatamento de espírito, vendo um lençol. Você vai ver tanta gente tendo experiência com Deus. Por quê? Porque é possível ter experiências com Deus. Mas melhor do que você ter uma experiência com Deus é andar com Deus. Em Gênesis a Bíblia diz, e Enoque andava com Deus, e já não era. Quando você anda com Deus, você deixa de ser. Você deixa de ser muita coisa, você deixa de ser egoísta, você deixa de ser soberbo. Então, andar com Deus. Mas essa palavra, Enoque andou com Deus. É possível alguém andar com Deus? É possível, e não importa o seu trabalho. Não dá para associar só alguém espiritual a uma figura pastoral. Deve ser a referência. Mas eu posso ser um trabalhador e estar ali andando com Deus. Eu vou pegar uma condução, um Uber, um táxi, um metrô, um ônibus, mas eu estou andando com Deus. Eu chego em casa, estou brincando com os meus filhos, e eu tenho isso. Às vezes minha filha está assim, eu olho e falo, Jesus, obrigado, Jesus. Olha lá, olha a bondade de Deus. Sim. Sabe, eu posso observar a Deus, eu posso contemplar as grandezas, as maravilhas de Deus em toda a criação. A criação revela a glória de Deus. Eu posso caminhar com Deus. Eu creio que esse é o nosso maior desafio. Não ter apenas encontros. A gente se encontra com Deus no domingo, abandona na segunda. Não é isso. Muita gente faz isso, infelizmente. Então, não é um encontro no domingo, mas aquele caminhar na segunda. Eu quero que Ele esteja comigo. Sim. Eu quero que a presença dEle esteja comigo. Eu vivi uma experiência legal quando eu recebi o Espírito Santo. Eu digo, fui batizado no Espírito Santo. Alguns podem interpretar de outra forma, mas eu recebi o Espírito Santo, aquele impacto foi num retiro de carnaval. E eu tinha um jogo, logo no final de semana seguinte, eu recebi o dom de línguas. E sabe aquela coisa, quando você recebe o dom de línguas, você só quer falar em línguas. A Bíblia diz, o que fala em línguas edifica a si mesmo. E eu recebi o dom de línguas e eu só queria falar em línguas. Toda hora. Tomando banho, eu queria falar em línguas e eu fui jogar. E começou a oração do Pai Nosso. Você jogava em qual posição? Eu era atacante. Começou a oração do Pai Nosso. Sempre antes dos jogos tem uma palavra, né? Vamos lá, a gente tem que vencer e tal. E aí o treinador começou, porque hoje nós vamos vencer e tal. Deus está conosco. Aí fechou, Pai Nosso que está no céu. E eu comecei... Comecei a falar em línguas. Você orou em línguas até na orelha do zagueiro, né? Tá jogando. Jogando, eu estava ali orando em línguas. Porque Deus está... Ele está onde existe um coração quebrantado, contrito. Ele vem onde ele é desejado. Sabe? E é muito bom caminhar com Jesus. Não existe nada melhor do que você saber Deus está aqui com você. Deus está aqui, olha. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias.
sabe, até a consumação. Eu estou caminhando, Ele está comigo. Imagina só, Diogo, Hugo, o Criador dos céus e da terra está aqui conosco. Amém. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abençoa. Sabe, Ele nos dá sabedoria, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele faz conexões, Ele é maravilhoso. E caminhar com Deus é a coisa mais incrível que o ser humano pode fazer, né? Em toda a sua vida. Né? Pastor, bom, antes, né, fazendo um parênteses aqui, precisamos agradecer a Editora Vida. É verdade, né? Diogo. Senão... Nós estamos aqui com a Raquel, com a Vanessa. Como chama o rapaz do marketing? O Éder também. A Raquel, que inclusive ela é sósia da Bruna Carla. Cover da Bruna Cover, Carla nas horas vagas, né? Obrigado, viu, pela ponte com o pastor. Obrigado por trazê-lo aqui. Obrigado, viu, meninas? Ai, meu Deus. A Editora Vida É uma benção, né? Deixa eu contar uma da Editora Vida. Eu pensava assim, nós vamos assinar um contrato com a Editora Vida, né? Falei, editora, esse pessoal só quer dinheiro. Não quer esse negócio de editora, não. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí sentamos, conversamos e tal. Vamos ter a primeira reunião. Reunião online. Ligou uma câmera, tinham 2 pessoas na reunião. Pastor, tudo bem? Eu sou fulano e tal. Vamos começar a reunião? Vamos. Aí elas pararam. Não, pastor, vamos orar. Eu disse, lembrei do pingo. E eles começaram a orar. Então, assim, é uma editora que não visa apenas essa questão comercial. Obviamente que é necessário, porque sobrevivem disso. Mas existe algo, há um propósito por trás disso. Então, eu fiquei surpreso com a Editora Vida, porque foi a primeira vez que antes de uma reunião corporativa, vamos colocar assim, né, empresarial, parar e fazer uma oração. Pedindo um direcionamento do Espírito Santo. Então, ali também foi uma testificação. Sou muito grato a Deus, porque Deus conecta as pessoas certas, né? Eu gosto de dizer assim, né? Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Exato. Pastor, o tema do livro é Priorize Deus, o devocional, né? Esse devocional de 366 dias. E tem uma pergunta muito filosófica dentro disso. O que é priorizar Deus? O que é priorizar Deus? Vamos lá. Boa pergunta. Você é bom de pergunta, hein, Gil? A prioridade, o que vem primeiro, por isso vem do tema priorize, aquilo que vai estar enraizado, como primazia. Esse contexto de priorizar Deus está desde o Gênesis. Gênesis capítulo 11, nós vemos uma história bem interessante da Torre de Babel. Teve uma novela com esse negócio, muita gente conhece a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel era um empreendimento, o maior empreendimento da época, a maior torre do mundo, algo jamais visto pelo homem. Eles falaram assim, vamos chegar até o topo. Minha pergunta é, Hugo, quem não quer chegar até o topo? Vamos construir algo grandioso. Quem não quer construir algo grandioso? E então começaram. Foi extraordinário. Planejamento, eles tinham. Mão de obra, eles tinham. Eles tinham tudo. Eram algo assim... Inteligência tinha muito. Naquela época, nós estamos falando assim, Gênesis. Os homem primórdios, pouco deformado ainda. Exatamente, os primórdios da criação. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu, mas sem a ajuda de Deus. Aí o que aconteceu? Planejamento temos? Temos. Mão de obra temos? Temos. Conexões temos? Temos. A arquitetura temos? Temos. Temos o projeto? Temos. Temos tudo. Beleza, vamos começar. E começaram e foram muito bem. Falaram a mesma língua. Tava uma maravilha. Só que Gênesis 11 diz assim, porém Deus desceu para ver o que eles estavam construindo. Deus desce para ver o que nós estamos construindo todos os dias. E a Bíblia diz que Deus destruiu tudo e confusão. Dali nasceu essa ideia. Eles queriam construir algo grande. E a nossa geração quer. Você quer, você pode, você é capaz, você merece. Ok. Mas Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Esse princípio babilônico é aquele princípio do antropocentrismo. O homem está no centro. Eu faço, eu consigo, eu sou capaz. E depois, lá na frente, quando tudo cair, vai dizer, Deus, onde o Senhor estava? E Deus vai dizer, onde eu deveria ter estado, mas nunca estive lá, porque nunca me convidaram. Deus destruiu Babel. E hoje muitos projetos não dão certo. Mesmo tendo planejamento, tendo mão de obra, estratégia, pode ter marketing, pode ter e deve ter. Deve ter. Isso não é errado. Estratégias terrenas para projetos terrenos, eu acredito. Mas o errado foi não ter colocado Deus em primeiro lugar. Então, essa ideia de priorizar Deus
É o mesmo princípio que Cristo nos trouxe. Chegaram para ele, começaram a fazer perguntas. Ele parou em Mateus 6 e diz assim: gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Coloque Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa ideia de ter Deus em primeiro lugar é colocar Deus como uma base. Se Deus for a base, ninguém derruba. Então, daí nasceu a ideia: priorize Deus. Eu tenho um propósito com Deus. Eu não leio o WhatsApp. Independentemente de quem me envie, pode ser o presidente da República, o maior compromisso, eu não abro o meu WhatsApp pela manhã antes de ler a minha Bíblia. Por quê? Eu quero priorizar Deus em todo o tempo. E essa é a ideia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todo projeto que Deus está em primeiro lugar não dá errado. Sim. Todo projeto. Falha. Pastor, e porque assim, a gente tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia hoje. O senhor é pastor de igreja, a gente tem vida de igreja também já há 14 anos. E as pessoas, por vezes, têm uma ideia que priorizar Deus é fazer as coisas na igreja. As pessoas têm a ideia que priorizar Deus é você servir na igreja somente. Então, pô, servi aqui, trabalhei aqui, pô, trabalhei no som, trabalhei na mídia, trabalhei aqui no louvor. Estacionamento. Poxa, servi no estacionamento. Poxa, eu tô priorizando Deus. É bem assim? Cuidado para não fazer a obra de Deus sem Deus. Porque uma coisa é a pessoa trabalhar para Deus, mas no Evangelho de Marcos, quando Jesus ele vai chamar os discípulos, a Bíblia diz assim: e os chamou para estar com ele. Então veja que o chamado de Jesus era para que eles estivessem com Jesus. Não foi para que trabalhassem para Jesus. Primeiro Jesus chamou para estar com eles. Qual é o primeiro propósito de um chamado? Deus não te chamou para você ir, fazer e etc. Não. E Jesus os chamou para estar com eles. Então, se você não estiver com Jesus, você pode fazer a obra de Deus sem Deus. E às vezes, o melhor lugar para se esconder de Deus é dentro de uma igreja. Exato. E muitas pessoas se escondem atrás de um ministério. Não oram, mas estão lá. Não buscam mais a Deus, mas estão lá. Não tem mais uma vida devocional, mas estão lá. É um Saul escondido entre as bagagens. Então, não é só dentro da igreja. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja é eclésia, chamados para fora. A igreja não pode ser um couve-flor, né? Que vai se voltando aquele... Um fim em si mesmo, vai né? se voltando para dentro, né? Aquela coisa fechada. Não, a igreja é o jardim de Deus. A igreja se abre e exala um bom perfume. Então, o que eu creio? Muitas pessoas têm essa ideia de estou fazendo algo dentro da igreja, estou fazendo algo para Deus. Isso é muito bom, deve sim servir a Deus, os ministérios existem, né? E isso é bíblico, Efésios 4 deixa muito bem claro, mas o que não dá é para você condicionar, estou fazendo e estou agradando a Deus, estou aqui, estou agradando a Deus. A principal característica do cristão é passar tempo com Cristo. Então, se você no domingo está lá como um diácono, por exemplo, como obreiro, como um voluntário, como essa nomenclatura, né? Louvor, etc. Só que durante aquele dia você não orou, você não se consagrou, durante aquela semana você sequer pegou a Bíblia, você não tem mais uma conexão com Deus. Você faz a obra de Deus, mas você faz sem Deus. E é como eu tive um exemplo, uma vez eu desliguei a luz do ar-condicionado. A luz do ar-condicionado. Eu desliguei o ar-condicionado, ele parou de funcionar, mas a luz ficou acesa. E eu falei para minha esposa assim, mas eu já desliguei, a luz está acesa. Aí ele está em processo de desligamento. E depois de um tempo a luz se apaga. Assim são muitas pessoas que não oram. Você deixa de funcionar, mas a luz ainda está acesa. Sim. Mas a longo prazo, daqui a pouco, isso vai se apagar. Então esse momento com Deus... Colocar Deus em primeiro lugar, ter uma vida devocional, que é aquele período de devoção, esse é o segredo. Não é a velocidade que você corre, mas é a constância. E para isso é necessário desenvolver hábitos saudáveis. Nós somos resultados dos nossos hábitos. Você está exatamente onde seus hábitos te conduziram. Você pode ver que geralmente nós fazemos as mesmas coisas. Vamos aos mesmos lugares, respondemos os mesmos e-mails, entramos nos mesmos sites, você segue as mesmas pessoas, você vê os mesmos stories. Então, por quê? Porque os seus hábitos constroem o seu futuro. Vou te dar um exemplo. Ninguém fica forte porque foi uma vez na academia. Pô, tô tentando há 2 anos, já tá difícil.
Não olha pra mim, porque senão você não tem a imagem exata das coisas. Então, pega esse final de ano ainda, meu Deus. Então ninguém fica forte porque foi uma vez na academia. Não existe isso. Ah, olha, puxei ferro a manhã inteira, como é que eu tô? Não acontece isso. O máximo vai ser muitas dores musculares espalhadas pelo corpo. Ninguém fica com um templo. O meu, assim. Tipo assim, ó. Olha que templão, olha. Parece tempo Salomão. Ninguém fica com um corpo disforme. Porque se alimentou mal um dia, foi num rodízio de pizza, numa churrascaria. Ah, fui ontem na churrascaria, olha o tanto que eu engordei. Não acontece isso. O que acontece para que a pessoa adquira ou atinja aquele objetivo? Os hábitos. A pessoa se alimenta mal todos os dias, come em horários inapropriados, a pessoa não dorme bem, etc., não bebe água, aquela coisa toda. Ela vai começando a adquirir hábitos. A pessoa que não treina, não se movimenta, daqui a pouco tá cheio de dores musculares e etc. Tá cheio de dor nas costas, dor aqui, dor ali, e a pessoa acaba adquirindo hábitos. O que é a vida do homem? São seus hábitos. É aquilo que você faz constantemente que vai te levar ao êxito ou fracasso. A pergunta é como tem sido ou quais têm sido os teus hábitos. Pensando a longo prazo, se permanecermos com os mesmos hábitos que nós temos hoje, como será 2024? Como será 2025? Como será daqui a 3 anos? Se eu mantiver os mesmos hábitos de estudo, o tempo que eu estudo, onde eu vou chegar? Se eu cuidar do meu corpo como eu cuido hoje, quantos quilos eu vou estar daqui a 5 anos? Uns 120, sim. Em alguns casos, se estiver vivo. Exatamente. Então, assim, e se eu continuar orando e buscando a Deus, como eu busco hoje, como estará o meu ministério? Porque muitas pessoas trazem para uma vida secular, mas se eu continuar lendo a quantidade de livros que eu leio hoje, como eu crescerei intelectualmente? Como eu estarei se eu continuar meditando nas Escrituras como eu medito hoje? Então são os nossos hábitos que determinam onde nós vamos chegar em relação e tocante naquilo que cabe a nós. Então eu acredito que desenvolver hábitos é um dos grandes segredos aí para o Pastor, eu priorizo para amar ou eu amo para priorizar? Eu priorizo amar. Priorizo para amar, para ganhar esse... A minha prioridade, por quê? Qual é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas, amar ao teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus foi perguntado sobre o principal mandamento, você conhece, são 613, são subdivididos, depois Moisés recebeu o decálogo, que são os 10 mandamentos. Jesus resume para 2 e depois Jesus deixa um só. Qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, a minha prioridade deve ser amar a Deus. Porque é o mais importante. E poucas pessoas falam sobre isso. Falam sobre como enriquecer. Não, mas a prioridade é amar a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser a primazia sobre todas as coisas. O que vem primeiro? Deus, família, trabalho ou ministério? É Deus na minha família, é Deus no meu trabalho, é Deus no meu ministério. É Deus em primeiro lugar sempre. Sim. Eu gosto que tem pessoas que dizem assim, a família é meu primeiro ministério. Aí você conhece a pessoa, você conhece o discípulo, amém. Mas é seu único ministério? Porque a pessoa fala, minha família é meu único ministério. E esquece de Deus. Tô cuidando da família? Ótimo, você tem que cuidar da sua família. Mas e das coisas do Senhor? Exato. Inverte, deixa Deus aqui embaixo, família aqui em cima. Então, quem tem que ser o primeiro é o Senhor. Exato. E as pessoas confundem isso. E quando nós conseguimos definir prioridades, aliás, é o primeiro capítulo do livro, Definindo Prioridades. Eu vi o primeiro capítulo. Quando eu consigo definir prioridades, eu consigo facilmente viver a vontade de Deus. Posso cuidar da minha família? Você deve cuidar da sua família. E aí é que está. Hugo, aí é que você falou algo muito interessante. Mas a minha família vem primeiro. Não. Se você buscar a Deus com muita intensidade, é impossível você não amar a sua família.
Exato. Por isso que Deus deve ter a primazia, ele deve ser o primeiro. Por quê? Se eu busco a Deus, é impossível um marido que ora maltratar a esposa. Um marido que ora não passar tempo com os seus filhos. Um pai, né? Não cuidar bem dos seus filhos, ensinar. Então, primeiro vem Deus, porque Deus é a fonte. Ele é a raiz de todas as coisas. Ele é a plenitude. É dali que sai todas as coisas. Ele é a fonte. A palavra Abba, pai, significa fonte. Abba, fonte. Então, é dali que sai. Se eu busco a Deus, eu serei um melhor marido. E vou te falar uma coisa. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco a presença do Senhor, um melhor pai eu tenho me tornado. Exato. Um melhor marido eu tenho me tornado. Não adianta, eu posso ler 500 livros sobre como educar filhos. Leia, muito bom, não vai te fazer mal. Só que se não for o Senhor em primeiro lugar, essa cadeia vai estar fora, ela vai estar desajustada. Então, se eu oro, eu trato bem a minha família. Se eu oro, eu sou um excelente profissional. Porque é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando for contratada, chega aqui e faz tudo de qualquer jeito. Por quê? Você falou com Deus. Deus é excelente. Ele faz tudo com muita excelência. Ele cria tudo com muita organização. Cria os céus, cria a terra. Primeiro ele cria as plantas, as árvores. Depois ele cria o homem. Deus, ele é excelente em tudo. Então, quanto mais eu tenho contato com Deus, e você fica parecido com quem você convive. Exato. Correto? Perfeito. Você sempre vai... Eu e minha esposa temos trejeitos uns dos outros. Esses dias ela estava comigo, eu tenho um jeito de atender o telefone. Eu pego e atendo, ô pastorzão, como é que tá pastorzão? Eu chamo todo mundo de pastorzão. E de repente minha esposa estava sentada à mesa, de repente o pastor ligou, ela, ô pastorzão! Eu olhei e falei, misericórdia, ninguém merece 2 Michels. Eu falei, não pode. Aí eu falei pra ela, você tá parecendo comigo. Ela disse, ai, irmão, me perdoa, porque eu vejo você atendendo o telefone e acabou que eu fiz igual. Então agora, imagina aquela pessoa que anda com Jesus. Ela vai ficar parecida com Jesus. Ela vai começar a ser mais manso, mais humilde, mais amável. Então Deus tem que ser o centro. Ele precisa ser o centro. As pessoas estão cuidando muito do corpo. Não é errado. Não acho errado. Sobrancelha, que eu chamo de asa de anjo, né? Asa de anjo, tem o botox, silicone, bigode chinês, pescoço de tartaruga, tem tanta coisa que eu falo pra minha esposa, meu Deus. Que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia, levanta a sobrancelha, mexe na orelha, bota pra cá, o nariz que tá pra lá. Só que às vezes o excesso esconde uma falta. Sim. Porque o cuidado externo vem esconder uma falta interior. E às vezes a gente está cuidando tanto do corpo. Olha só, a mulher ela gasta 5, 6 horas para fazer o cabelo. Progressiva, regressiva, negativa, faz tudo. Pergunta para essa mulher quando foi a última vez que ela passou 4 horas na presença de Deus. Ela passa 2 horas fazendo a unha de alongamento e não sei o que lá. Pergunta qual foi a última vez que ela passou 2 horas de joelhos. Nós passamos 1h30, 2, 3 horas na academia, malhando, porque eu quero um bíceps, um tríceps, etc. Qual foi a última vez que nós passamos 2 horas clamando pela presença do Senhor? Fica na televisão por vezes, nas redes sociais por horas. Séries aqui, séries acolá, eu não falo contra isso. Porque tem muita gente que, agora eu não posso assistir televisão. Você pode fazer o que você quiser. Os excessos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou radical em relação a isso. Já estou há 20 anos sem assistir televisão. Não me faz falta nenhuma. Mas eu gosto de assistir o programa e tal, que é de autoajuda, de emagrecimento, saúde, culinária. Ok, não há problema, nós não somos legalistas em relação a isso. Mas tudo que rouba seu tempo, sabe qual é? Deus está aqui, estou sentindo a presença de Deus aqui. Uma das maiores armas do diabo é a distração. Ele vai tentar te parar. E ele não consegue te parar através do pecado, porque tem muita gente que não vai cair em pecado. A pessoa não tem coragem de fazer, ela tem um temor de Deus. Então o diabo fala, não posso te parar pelo pecado. Não, então eu vou te distrair. Eu te roubo da mesma forma. Vou te paralisar. E você fica distraído. Qual é o propósito da distração? Roubar seu tempo. E geralmente são coisas lícitas. Que as pessoas falam, mas permitidas. Poxa, não tem... Qual o probleminha disso? Mas aí o diabo tá tirando seu tempo com Deus. Entendeu? Porque a distração não é pecado. Não é pecado. A distração não é pecado. Mas olha só. Lembra que Jesus, em Lucas 10, ele vai enviar os discípulos. E ele envia de 2 em 2. Ide, vou enviar vocês como ovelhas em meio aos lobos. Vão. Aí ele para e diz assim.
mas não saudeis ninguém pelo caminho. Quando eu li aquilo, eu falei, Jesus, por que o Senhor estava falando isso? Não saudeis ninguém pelo caminho. Porque na cultura judaica não há uma saudação. Você tem que entrar numa casa, você tem que tomar uma água com a pessoa, você tem que gastar um tempo com a pessoa. Aquilo ali ia distrair. Então Jesus diz, ei, vão, não parem, vocês têm um propósito, vocês têm um chamado, não saudeis ninguém pelo caminho, vocês têm um propósito, vocês têm um destino, eu estou dando um destino profético para vocês, então vá e não saúdem ninguém pelo caminho. Por quê? Quando você dá uma saudação, você para, e você cumprimenta, como é que está o parente, como é que está o familiar, e o Senhor não tem pressa, Deus não tem. Pressa é característica de quem está atrasado. Sim, Deus não perde a noção do tempo. Ele não tem pressa, mas nós precisamos entender que o nosso tempo é limitado. O de Deus não. Ele é atemporal, ele é sempre eterno. Sim. Mas nós temos um período de tempo existencial que nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós não estamos com pressa, mas nós precisamos de remir o tempo. Sim. Agora, se eu paro, pego o celular, entro aqui, que legal, aí eu vou entrar no outro site, eu vou ver uma série, aí passou o dia, você não ganhou uma alma para Jesus, você não edificou a fé de ninguém, então você não fez nada, Satanás ganhou. Que nem fala um amigo nosso, também que já fez podcast com a gente, que ele fala que o Reels do Instagram é o buraco negro do Reels, que você entra lá, cara, você começa, é um vídeo que puxou, outro vídeo que puxou, você vai embora, cara. É verdade. Você vê, passou 2 horas, entendeu? Quando você quer navegar, Satanás tem um barquinho. Prontinho, tem até um motorzinho pro você ali de popa. E ali você entra e fica, então acho que e por isso as pessoas hoje encontram tanta dificuldade de priorizar Deus. O que acontece? A internet ela é uma bênção. Sim. Mas ela tem, na minha opinião, ela tem formado crentes muito rasos. Eu brinco com meu irmão, eu falo que hoje a gente tem teólogos do YouTube. Então o cara não compra um livro, Exato. Não se aprofunda em nada, se coloca numa posição de professor ou teólogo, o que quer que seja. Não, mas eu aprendi onde? No YouTube. Eu vivo na internet aprendendo as coisas. Você viu que o TikTok passou o YouTube? Passou nos já? Estados Unidos? Por que essa informação é importante? O TikTok é uma rede social de estímulos rápidos. Então você precisa ter estímulos rápidos. E a nossa geração é uma geração de estímulos rápidos. 4, 5 segundos, eles querem estímulos rápidos. Qual é o problema disso? O YouTube é um conteúdo um pouco mais denso, né, que você precisa de digerir um pouquinho mais. É mais profundo. O TikTok é um estímulo mais rápido. Não, nada contra uma rede social ou outra. O que isso vem revelar? Isso vem revelar que nós temos hoje a tendência de querer as coisas muito rapidamente. E nós não temos mais a profundidade. Qual é o problema? O problema é que os tesouros eles estão lá no fundo. Exato. E para acessar você tem que ir às profundezas. E é nas profundezas que habitam os tesouros. Você sabia que no mar existem 3 tipos de peixe? Os pescadores de plantão nos ajudem aí. Existem aqueles peixes que você consegue apanhá-los com mais facilidade porque eles vivem mais na superfície. Você consegue com anzol, você consegue pescar. Né? Então você coloca ali um anzol, uma boia e você consegue pescar esse tipo de peixe. Eu moro numa região que tem muitas praias e etc. Então, normal, a pessoa está ali pescando, ele vai pegar alguns peixes grandes, outros menores, etc. Existem outros tipos de peixe que você não consegue apanhar com anzol, só com rede. Esses peixes, eles ficam na segunda camada. Eles ficam um pouco mais nas profundezas e você precisa descer com uma rede para que aquele cardume seja apanhado. Mas existe um terceiro tipo de peixe. Sabe qual é? Aquele que habita nas maiores profundezas. Quais são esse tipo de peixe? Esse com anzol você não pega, com rede você não pega. E esse peixe, ele habita na profundeza. E esse tipo de peixe, ele tem luz própria. E é lá que ficam os tesouros do mar. Então, nós temos luz própria porque Cristo é a luz do mundo e Ele habita em nós. Amém. Nós precisamos mergulhar mais fundo em Deus. Porque aqui Satanás facilmente pega. Por que tem gente que cai sempre nos mesmos pecados? Porque não se aprofunda. Aí os anzóis do diabo, eles ficam ali o tempo inteiro. E de repente aquele anzol que está ali, seja da internet, seja de uma propaganda, seja de algo, cada um tem a sua fraqueza. Nos lugares baixos, a gente precisa colocar
nos muros baixos, precisamos colocar vigias, né? Sim. Tem aquele outro tipo de crente que não cai, mas as redes conseguem apanhar. Mas existe aqueles que vão habitar em um lugar tão profundo em Deus, que eles têm uma luz dentro de si, e Satanás não vai conseguir apanhá-los em nenhuma das estratégias dele. Amém. Amém. Pastor, e por que você decidiu escrever esse livro aí, Priorize Deus? O que você sentiu? Claro que você deve ter recebido ouvido a voz de Deus, mas o que você percebeu? Você percebeu que hoje realmente é uma geração que não prioriza a Deus? Vou contar como começou. Comigo. Eu não conseguia manter a constância. Tinha dias que eu orava 2 horas. Uau! Estilo pingo. Saía de Eu lá, orava e só tal, e tal. palminha e... Mas, de repente, no outro dia eu tinha muitos compromissos e eu não orava 2 minutos. E eu ficava assim, Deus, tu sabes que meu dia foi corrido, dando aquela desculpa. E eu acredito que Deus olhava para mim e dizia assim, eu sei que eu não fui a sua prioridade. A maioria das pessoas fazem isso. Não todos. Por quê? Um dia ora, vai à igreja, busca Deus e no outro dia nem sequer fala com o Senhor. Parece que Deus nem existiu. Deita na cama e diz, Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não tive nem tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E eu pensando nisso, eu falei, Deus, eu preciso desenvolver uma ferramenta que me dê constância na minha busca diária com o Senhor. E eu comecei a gravar devocionais. Há 5 anos eu gravo devocionais. São milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, que recebem os devocionais diários em áudio. Eu comecei a gravar, isso são milhares de pessoas. E eles começaram, pastor, faz isso aí em livro, por favor. Coloca isso aí, sintetiza esse negócio. Eu falei, não, isso aí dá muito trabalho. E aí minha esposa começou a dizer também, falou, amor, nós temos muitas pessoas, vamos fazer algo para a igreja. Porque lá na igreja nós pregamos que nós precisamos de desenvolver uma prática diária com Deus. Eu falei, vamos fazer aqui algo local. Mas eu pensei assim, por que não fazer um livro diferente? Um livro que tenha um QR Code, que a pessoa que estiver correndo demais, ela possa ouvir as ministrações. Falei, legal, vamos fazer um livro com QR Code, onde a pessoa vai poder ouvir. Eu estou correndo hoje, não consigo nem parar para ler, ouve. Não é possível que você não vai ter alguns minutinhos para você ouvir. Quando você estiver almoçando, tomando um café, ouve. Falei, puxa, legal, gostei. Por que não colocar algumas frases, algumas perguntas, né? Para que a pessoa possa refletir e tal. E aí começou o devocional, ele começou a criar corpo. Mas primeiro foi para mim. Mudou a minha vida. Porque hoje eu tenho uma prática diária com Deus. E milhares de pessoas têm essa prática diária com Deus e tem despertado a fé de inúmeras pessoas. O devocional não substitui a Bíblia. Jamais. A Bíblia é inerrante, inefável. A Bíblia é a palavra de Deus. O devocional contém a palavra de Deus porque existem... Todas as reflexões são baseadas na palavra. Então, eu orei muito antes de poder fazer. A pessoa pergunta, quanto tempo levou? 20 anos. 20 anos orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Não começou do nada. Não sentei aqui e veio uma revelação. Eu acho até isso bem legal. Eu queria que acontecesse comigo. Sento aqui e vem um download do céu. Nunca aconteceu comigo. Eu tenho que estudar muito. Eu vou pregar. Esses dias eu fui pregar num congresso. Um cara chegou e disse, eu estava sentado ali e Deus me deu a mensagem. Eu fiquei com uma inveja, rapaz. Pô, tô há 20 anos, nunca veio um downloadzinho. Eu tenho que estudar 6 horas. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que ler livros. E o cara chega pra mim e diz que veio mensagem inteira. Eu falei, rapaz, que maravilha, Deus é com ele. Mas assim, já veio alguns lápis, uns relances da mensagem, mas uma mensagem inteira, não, 90% é transpiração, 10% inspiração. Comigo funciona assim. Então nasceu dessa forma devocional. E dessa vez nós colocamos cursos. Falei, por que não gravar cursos? E nós gravamos 3 cursos, como vencer depressão, estresse e ansiedade. Porque é o que eu mais atendo. Depressão, dificuldade de lidar com o passado. Estresse, dificuldade de lidar com o presente. Ansiedade, dificuldade de lidar com o futuro. Eu falei, bom, vou gravar. Não, vou chamar um médico. Chamei um médico especialista. E ele deu um show falando da parte endógena. Como vencer. Será que a depressão é algo espiritual? Será que é o inimigo? Isso nós tratamos no curso que é em vídeo. Então a pessoa que tem um devocional, ela tem o curso disponível para ela. Então eu trato. Vamos supor, o que é ansiedade? Quando começou? Augusto Cury, que é uma referência, meu Deus do céu, ele falou que a ansiedade é o mal do século. Permita-me discordar, só um minutinho, quem sou eu para discordar dele, mas a ansiedade é o mal dos últimos milênios, porque há 2000 anos atrás, Jesus tratou a ansiedade. Há 2000 anos atrás, Jesus senta com os discípulos e diz,
Não andeis ansiosos. Por que ele diz não andeis? Aquela época já tinha gente ansiosa. 2000 anos atrás, sem Facebook, Instagram, WhatsApp, e já tinha gente ansiosa. Pessoas ansiosas. Então, o que eu creio? Depressão, estresse e ansiedade, o mal que atinge a humanidade. Então, nós gravamos 3 cursos em vídeo para poder contemplar as pessoas que podem fazer devocional e também colocamos versículos de auxílio, palavras-chave, por que ler a Bíblia, como ler a Bíblia. Eu falei, se é para fazer, vamos fazer direito. E aí fizemos o devocional mais completo do Brasil e agora estamos felizes, porque se tornou best-seller. Né? E eu creio que muitas pessoas foram alcançadas. Recebemos um testemunho agora, aqui da Plenitude. Que legal. De uma pessoa que, como que é o nome dela? A Bruna? A Bruna. A mãe da Bruna. Que legal. Começou a Ela ler, me falou, é verdade. começou a ler o devocional e desenvolveu um relacionamento com Deus. E eu, todos os dias, eu recebo pessoas dizendo, pastor, comecei a ter esse hábito. Lembra do hábito? Os hábitos constroem seu futuro. E depois que a pessoa começa a ter esse hábito saudável, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. E tem funcionado, graças a Deus. Você vê, tem um livro que é um dos mais vendidos do Brasil até hoje, chama O Poder do Hábito. Que fala dessa grossura. E eu vou te falar, tá lá na minha biblioteca. Eu comprei ele há 4 anos atrás, eu nunca li ele. É um livro muito bom. Eu tenho também esse livro. É muito bom esse livro. Capinha amarela, cheio de quadradinho na capa. Isso, é um livro muito bom. Mas a essência do livro é essa. Não apenas saber que o hábito muda, mas escolher os seus hábitos. Mas ajuda muito. Escolhe os seus hábitos. Pastor, hoje a gente vive essa época do entretenimento. Qual que é a sua dica para uma pessoa que quer ter uma vida devocional? Como ela deve começar? Você acha que é melhor fazer isso pela manhã? Eu sei que varia dos hábitos das pessoas, da vida da pessoa. Mas qual seria a melhor rotina para que ela pudesse, para que a pessoa consiga manter um hábito devocional? E como fazer um devocional também? Maravilha. Quando o povo estava no deserto, Deus estabeleceu algo. São princípios, né, que Deus estabelece. O povo precisava acordar cedo para colher o maná. Mas olha que interessante que o maná caía pela manhã. O maná não caía no final do dia. Então o povo tinha que acordar cedo. A palavra maná significa o que é isso. Mas, exemplificando, é algo que desce do céu e alimenta durante a caminhada. Então, eu acredito, né, que o povo que estava ali representa muito nós que estamos numa peregrinação, como diz o apóstolo Paulo. Então, ideal seria que fosse pela manhã. Por que pela manhã? Não é errado fazer à tarde. Cada um deve encontrar na sua agenda a melhor hora do dia. Mas há esse princípio. Por exemplo, Salmos de número 3 diz assim: pela manhã te buscarei e ouvirás a minha voz, ó Senhor. Então, por que pela manhã? É a primazia, é a primeira parte, é a prioridade. Porque uma oração pela manhã pode evitar problemas durante o dia. Uma pessoa que ora pela manhã, ela reage melhor. Uma pessoa que ora pela manhã, ela consegue lidar com situações que você não sabe que você vai encontrar durante o dia. Há uma grande diferença entre você orar pela manhã e não orar pela manhã. Quem está dirigindo no trânsito em São Paulo, por exemplo. Sim. Uma pessoa que ora pela manhã, ela vai ficar mais sensível à voz de Deus. Então, eu recomendo, ainda que algumas pessoas não consigam fazer pela manhã, eu recomendo que pela manhã a pessoa possa ter um período, nem que seja de leitura, de reflexão, de colocar um louvor, de fazer uma oração. Por quê? É um princípio bíblico, né? Os ricos acordam cedo. Peraí. Tem gente que já está dizendo, então por isso que eu não sou rico. Tô falando de uma riqueza espiritual. Os ricos acordam cedo. Os ricos, eu estou falando espiritualmente. Não há problema em você fazer o seu devocional à noite. Eu fiz durante muito tempo. Eu contei aqui que eu fazia, mas o que acontecia? Eu deixava para o último período. Eu também com filhos, vocês têm essa mesma rotina. A gente chega cansado, filho, aquela coisa toda. Você coloca o seu filho para dormir, dá uma atenção pro seu cônjuge, responde uma mensagem, um e-mail, aquela coisa. Quando você vai ver, já é altas horas, você está extremamente cansado e você vai dar a sua última parte, pior parte, talvez a sobra, para aquele que merece a primazia. Então a ideia seria, reserve um tempo pela manhã. Será que a pessoa não consegue uns 5 minutos ou 10 minutos mais cedo acordar, para que ela possa ouvir a voz de Deus? Então eu recomendo que seja feito pela manhã. Como fazer um devocional? A palavra devocional vem da palavra devotar, devoção. Um período que eu dou exclusividade para algo ou alguém. Então eu preciso fazer esse período devocional eliminando as distrações.
Nós ensinamos também isso no livro. Você precisa eliminar as distrações. Por exemplo, celular. Deixa o seu celular virado para baixo, tire as notificações, coloque uma música, prepare um ambiente para que você possa ter esse tempo a sós com Deus. 5 minutos, 10 minutos, quem consegue 1 hora, quem consegue mais do que isso, desde que você tenha aquele período onde você possa se conectar com Deus, pedir orientações para o Senhor, pedir sabedoria, direcionamentos. Eu nunca sei o que eu vou enfrentar durante o dia. A notícia pode ser notícia maravilhosa, mas pode ser uma notícia triste. E como eu vou reagir a essa notícia depende do meu estado, o estado de espírito que eu estiver. Se eu estiver desconectado, né, da presença de Deus, eu vou reagir de uma forma negativa. Vamos supor, eu sou pastor, eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Eu sou chamado para ir numa festa. Pastor, vem orar numa festa, é uma bênção. Sim. Mas de repente eu estou em casa, eu toco o telefone, pastor, vem, é um velório. E é um velório de quem você ama. Como que eu vou reagir? O mundo vai acabar, acabou essa pessoa, meu Deus. Só que quando eu oro pela manhã, o Espírito de Deus fala comigo. Ele fala com todo aquele que deseja ouvir a voz dele. Então, o interessante é fazer, se possível, pela manhã. Não pode pela manhã, separe, mas aí é separar mesmo. 3 da tarde é a hora do meu devocional. 8 da noite é a hora do meu devocional. Você ter aquele tempo onde você sabe que você vai ter um período de oração. E eliminar as distrações. Por quê? Nós não ouvimos a voz de Deus por dois motivos. Ou estamos distraídos ou distantes. Sim. Nós estamos distraídos, Deus fala conosco. Deus falou conosco hoje. Deus falou conosco ontem. Deus fala o tempo inteiro. Mas às vezes nós estamos distraídos demais para ouvirmos a voz de Deus. Em alguns casos, Deus precisa dar um sonho. O que é o sonho? O sonho é quando Deus falou, a pessoa não entendeu nada durante o dia, ele tem que fazer a pessoa dormir para falar enquanto estava dormindo. E isso é preocupante, porque durante o dia você não teve nem atenção àquilo que Deus estava ali ministrando no seu coração. Então, a distração, elimine essa distração. É um período que eu vou ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Orarás em secreto. O que ele está querendo dizer? Elimine todas as distrações. Vá para um lugar que você vai ter intimidade. E ali você vai ter aquele período de oração. Então eu elimino as distrações. Eu não ouço a voz de Deus porque estou distraído. Você já tentou conversar com alguém no meio de muita gente? Num jogo de futebol, num evento, num culto. Tá cheio de gente. Você é fulano, ciclano, aquela coisa toda. Você viu? A pessoa está aqui olhando outra coisa. Não funciona. Isso é quando Deus tenta falar conosco durante o dia. Nós estamos tão agitados com o produto que chegou, com o produto que não veio, com o fornecedor que não estava, com a pessoa que mandou a mensagem, que não chegou aquilo. E você está tão distraído e Deus está ministrando no seu coração. Deus está ministrando no seu coração, só que você não está percebendo. Então elimine as distrações para que você possa ouvir a voz de Deus. Ou distante. Como assim? Não dá para conversar com quem está longe. Deus não grita. Deus não conversa. Nós que precisamos nos aproximar. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, às vezes, eu estou distante. E quando eu estou distante, eu preciso. A Bíblia diz, vós e os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reaproximo de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. A pergunta seria, Diogo, eu quero mesmo ouvir a voz de Deus? Até que ponto eu quero ouvir essa voz de Deus? Até que ponto eu desejo ouvir a voz de Deus? Você quer mesmo viver a vontade de Deus para a sua vida? Você deseja viver aquilo que Deus prometeu e preparou? Porque tem gente que tem um desejo sem uma meta nada é. Eu desejo, eu quero viver essa vontade de Deus. Era o que o apóstolo Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo. Porque a pergunta seria, você quer mesmo? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Você vai ter que abrir mão da sua própria carne. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para ouvir a voz de Deus. Hoje, na era do aparelho celular, você já tentou tirar uma foto e a memória estava cheia? Já. Acho que em geral já aconteceu com muitas pessoas, né? Você tenta tirar uma foto e a memória está cheia. A única solução que você tem, ou você compra outro celular com mais capacidade, ou é aquilo que as pessoas fazem na hora. Você vai na galeria, baixa aqueles vídeos da família, vai apagando aqueles vídeos da família, aquele vídeo que você, aquele ali não ficou legal, aquelas fotos que você saiu meio vesgo, você vai apagando para você poder usar. Conosco é a mesma coisa. Às vezes nossa memória está cheia.
E existem coisas que precisam sair para que você viva algo novo. Você precisa remover da sua vida alguns hábitos antigos para que você faça algo novo. Então, isso é fundamental. Ver na minha vida o que está me tomando tempo. Gosto do autoconhecimento, acho super importante isso. A pessoa parar e falar, peraí, minha rotina, por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que eu não consigo tempo para Deus? O dia tem 24 horas para todo mundo. E por que tem gente que consegue desenvolver multitarefas e ainda ora, lê a Bíblia, busca o Senhor, tem ministério e tem outras pessoas que não faz nada. E quando chega no final do dia ainda está cansado. Pensa. O que está acontecendo comigo? Onde que eu estou gastando mais tempo? Tem gente que está gastando muito tempo na televisão. Ei, para com Netflix, cancela. Eu vou precisar parar com isso. Eu estou gastando muito tempo. Chegou uma fase na minha vida que eu estava no Instagram. Eu passava tempo no Instagram. Gostava de ver vídeos, de pregações e tal. Eu falei, que é isso? Teve um dia que eu fiquei mais de 1 hora vendo. Para mim aquilo foi o cúmulo. Sim. Vendo o vídeo, quando eu passei, eu falei, meu Deus, eu estou aqui quase 1 hora. Sabe o que eu fiz? Peguei o aplicativo do Instagram e joguei para as últimas barras que fala. Isso, páginas, né? Por quê? Porque daí eu já não tinha mais, não olhava e não. Uma coisa é você ter o celular, outra coisa é o celular te ter. Sim. Então, nós precisamos entrar nesse ambiente onde nós buscamos. A palavra buscar significa ir ao encontro. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Você está disposto a pagar esse preço para ouvir a voz de Deus? Não um preço para ser salvo. Jesus já pagou, nós sabemos disso. Mas você precisa pagar o preço para ser uma bênção. Isso você precisa. Para ser salvo, Jesus já fez o que tinha que fazer. Sim. E não há nada que você faça que possa acrescentar na salvação. Exato. Mas agora, para você ser uma bênção e ser bem-sucedido, você vai precisar de pagar um preço. Vai precisar de dizer não para muitas coisas que são atrativas e até mesmo prazerosas, como foi dito aqui. Então, eu quero ouvir a voz de Deus? Quero. Eu vou ter que acordar mais cedo. Você vê o pastor Paul Yong-Shu, ele, no livro dele, se eu não me engano, Quarta Dimensão, ele diz que ele gosta de orar pela manhã. Aquela Editora Vida. Editora Vida, né, Raquel? Isso aí. Ele gosta de orar pela manhã porque na cabeça, na mente das pessoas, na mente dele, na mente de todos nós, aí não estão as preocupações do dia. Olha aí. Então ele gosta de orar o quê? Com a mente dele vazia. Se não me engano, era Martim Lutero. Ele orava, acho que ele acordava 4 horas antes para que Satanás não tivesse vantagem sobre a vida dele. Cara, ele dizia, né, o meu dia está muito ocupado que eu vou precisar. Eu tenho tantas ocupações durante o dia que eu vou precisar passar as 4 primeiras horas do dia em oração. É questão de prioridade mesmo. É questão de priorizar. E bom da manhã também que tá tudo quieto em casa. Né? Você acorda cedo, ela tá minha esposa dormindo, tá as crianças dormindo, foi aquele tropé à noite para dormir. Jesus orava pela manhã. Jesus orava pela manhã. Existem várias passagens que você vai ver também Jesus e descendo ele pela manhã do monte. Então, essa questão da oração pela manhã é você entregar as primícias. Lógico que aí a gente entrar num campo aqui. Entregar as primícias para Deus, as primícias do seu dia. A forma com que você começa é tão importante quanto a forma que você vai terminar. Então, começar pela manhã é a melhor, sem decisão, a melhor escolha. Eu tentei, durante muitos anos, fazer à noite. Funcionava? Funcionava. Mas não funciona tão bem quanto pela manhã. Não tem nada melhor do que você, pela manhã, ouvir a voz de Deus, ser direcionado, acalmar o seu coração. Tem aquela reunião bem agitada que você sabe que você precisa colocar bem as palavras e você não pode errar. Você levanta e Deus, me dá sabedoria, me direciona. E talvez alguém está nos assistindo e tenha aquela dúvida, mas eu não sei orar, né? Eu não sei orar, por isso que eu não oro. É o contrário, né? Não sei orar, por isso que eu não oro. Não, você não ora, você deveria orar, porque daí você começa a aprender, a mover aquilo em oração. Então, pela manhã, peça com muita simplicidade. Deus, me usa. Senhor, me direciona. Senhor, me dá sabedoria. E é impressionante como coincidências acontecem quando nós oramos. Sim, exato. Uma pergunta, vou fazer uma pergunta difícil agora, hein? Por que vocês escolheram a capa do livro a primeira hora, 1 hora da tarde, ali, ou 1 hora da manhã, né? Que seja. É a primeira Por que 1 hora. hora? É a primeira hora, né? E também está relacionado ao tempo. Né? Ali está passar tempo
com Deus. Então aquele relógio, né, a primeira hora, né, passar tempo, a primeira hora do seu dia, a primazia. E ficou muito linda a capa, né? Ficou, Cá entre nós, top, eu acho que muito bem. essa capa... Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que amaram a capa. E não só a capa, né? Mas o livro também. Né? Não, a Editora Vida me deixou um dia sem estoque aí, ó. O pessoal ficou pedindo no Instagram. Acabou, a gente não percebeu que acabou. E aí, o pessoal, aí a menina do marketing mandou: Diogo, a Bruna, Diogo, acabou o Priorize Deus, que a galera tá pedindo aqui. E aí a gente pegou lá porque realmente o pessoal tem gostado muito do devocional. Nós temos recebido muitos testemunhos. Um dos testemunhos que eu recebi bem forte foi uma pessoa que pensou em tirar a própria vida. E o livro estava na cabeceira e a pessoa pegou e falou: Deus, o senhor existe mesmo? O senhor vai falar comigo então? Deus, começou a desafiar, sabe? Todos nós já passamos por momentos difíceis. Sim. E a pessoa diz: então o senhor vai falar comigo. E abriu ali. Aí Deus fala, né? Porque a palavra de Deus, estava falando ali, a palavra de Deus já está contida. E a palavra de Deus, ela independe do poder do pregador. Ela tem um poder inerente a ela mesma. Sim. Quando ela é citada, ela causa o efeito que apraz ao Senhor. E a pessoa não tirou a própria vida. E eu falei assim, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque Deus tem alcançado muitas pessoas. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Meu Deus. E aí, Hugo, faz um merchan do livro aí. Ô, meus amigos, Hugo, olha o cara do merchan. Sou o cara do merchan aqui, olha. Aproveitar, né? Vai sair o podcast agora quinta-feira. Que dia que é mesmo, Gustavo? Quinta-feira? Dia 28 de dezembro, ainda no clima natalino. Olha aí, é um livro do Priorize Deus aí, do pastor Michel, que está aqui com a gente. Uma bênção. Olha o testemunho já que o pastor nos deu aqui. Tem o testemunho da mãe da Bruna também, que a gente acabou de trocar esse papo aqui na mesa. Então, para você levar para casa, aquele incentivo de 10% de desconto para as próximas 24 horas. Então, acesse o QR Code aí, vai lá no nosso site, plenitudedistribuidora.com.br, e leva o livro para sua casa e dá de presente para alguém também. Olha aí, por favor, hein? Deus abençoe. Pastor, fala um pouco do livro ali em um minuto, olhando para aquela câmera ali. Meu Deus! Que as pessoas vão encontrar. A gente já falou um pouco, mas só mais uma reforçada. Vamos lá. Priorize Deus é o devocional diário mais completo do Brasil. Por quê? Priorize Deus, ele tem 366 ministrações. Além das ministrações escritas, temos em áudio. Se você acessar aqui o QR Code, você pode acessar as pregações, perguntas chaves, frases para você interagir com o texto. Te ensina a fazer um devocional, como fazer e criar esse hábito. E além do mais, outras que nós temos aqui dentro, eu não posso falar. Claro. Outras coisas que você só vai descobrir acessando o livro. 3 cursos, como vencer depressão, estresse e ansiedade. Esses 3 cursos são em vídeo, com um médico. É o único livro que você compra, adquire o livro e ganha 3 cursos de bônus. Por que ler a Bíblia, como ler a Bíblia e muito mais. Se tornou best-seller e muitas pessoas estão adquirindo porque Deus precisa estar em primeiro lugar. Amém. Olha aí, amigo. Pelo amor de Deus, hein? Não vai passar para esse podcast e não comprar o livro, hein? Meu Deus, misericórdia. Só se você não quiser priorizar Deus. Aí tudo bem, a gente vai entender você. Pastor, quero te agradecer pelo papo. Olha, a gente passou aqui 1h40, Gustavo. 1h40 e foi muito produtivo para minha vida. Sabe? Desse papo que a gente teve aqui, eu tirei algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida e eu vou aplicar a partir de hoje em nome de Jesus e vou melhorar. Amém. Meu irmão tá louco que eu vou pra academia. Arrastar ele. Olha isso. Mas glória a Deus, pastor. Obrigado pelo trabalho que tem sido feito. Aqui nós da Plenitude temos muito prazer em vender esse devocional. Pra gente é uma alegria saber que as pessoas têm adquirido e vão ser muito abençoadas. Então, muito obrigado, pastor. Só fazer uma perguntinha, pastor. Vamos Pergunta lá. Bônus. Tá. O Diogo estava se esquecendo aqui, mas eu não me esqueci dessa pergunta. Sempre pego o convidado aqui de surpresa. Pastor, cenário apocalíptico, tá tudo acabando aqui, e aí o senhor tem que sair correndo da sua casa. E você tem que pegar 2 livros na estante da sua casa. A Bíblia está na sua mão. Você tem que colocar 2 livros na mochila. Quais são os livros que o senhor levaria? Muito boa 2 pergunta. livros que marcaram sua vida.
Sem ser o priorize Deus? Depois. Sem ser. A Bíblia na mão direita e o priorize na mão esquerda, e o senhor... Olha, um dos livros que marcaram muito a minha vida foi Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro mudou, mexeu comigo, as minhas experiências que eu tive com Deus. Foi algo maravilhoso. Eu acredito que seria um livro para me nortear. E o segundo livro, Uma Vida com Propósito. Legal. Eu acredito que esses dois livros mexeram muito comigo. Um reorganizou e outro me impulsionou. Então, Uma Vida com Propósito me norteou em relação ao meu propósito. E Bom Dia, Espírito Santo, para mim, foi um dos livros que me impulsionou a buscar a Deus de uma forma muito mais intensa, a ter aquelas experiências com o Espírito Santo. E tive muitas experiências. Muitas experiências. Uma das experiências que eu tive mais marcante com o Espírito Santo foi quando eu fui orar por uma pessoa. Eu estava na igreja e alguns vídeos curtos estavam na internet e uma pessoa viu um vídeo. Ela estava enferma, mas estava prestes a partir. E mandou me chamar. E eu fui até o local. Quando eu cheguei até o local, tinham 2 enfermeiras particulares. A mulher era muito bem de vida. E quando eu cheguei, ela disse para mim assim: pastor, te vi pela internet e eu quero que o senhor ore por mim. Pediu para as enfermeiras saírem da sala. Ela estava com uma barriga muito inchada. Tinha muitas tatuagens no corpo e tal. E eu falei: o que a senhora tem? E ela falou: pastor, eu tenho metástase. E eu vou morrer, pastor. O médico me deu 3 dias de vida. No máximo 7. Metástase, não tem mais o que fazer, pastor. E ela parou e ela disse assim: posso te contar a minha vida? Falei: lógico, por favor. Eu fiz um pacto com o diabo para enriquecer. E eu enriqueci muito, pastor. Ela falou o que ela fez. O tipo de pacto que ela fez na lua nova e tal. E eu falei assim: é mesmo? Ela falou: pastor, até me lembro disso. Ela olhou para mim e disse assim: o diabo paga mal, pastor, quem lhe serve. E ela disse assim: ele me deu com uma mão, pastor, mas ele está tirando com as 2. E ela disse: pastor, eu vejo demônios aqui. De madrugada eles vêm me atormentar. Eu não tenho paz, pastor, eu não aguento mais, eu estou morrendo. E ela pegou na minha mão, segurou mais forte, segurou a minha mão forte. E ela me disse: ora por mim. Eu não quero ir pro inferno. Aí aquele momento ali eu parei. Sabe quando você fica sem palavras? Eu disse: meu Deus. E o estado daquela mulher. Eu falei: vamos orar, me dá sua mão aqui. Quando eu segurei a mão dela, o Espírito Santo falou comigo: diga pra ela que eu vou dar mais uma chance pra ela. Em 3 dias ela vai sair daqui e eu vou curar. Eu irei curá-la. Eu fiquei uns 2 minutos assim, parado. Ela pensou que eu estava orando. Mas eu falei: Deus, eu acho que eu não tenho coragem de dizer pra ela que ela vai sair daqui, porque eu não sei se eu acredito que ela vai sair daqui. Porque o estado dela tá terrível. Ela tinha uma bactéria na barriga, a barriga ficou enorme. Aí eu disse: eu vou falar pra ela. Aí abri os olhos e falei: me dá um minuto. Você acredita em Jesus? Ela: eu acredito. Você vai receber Jesus hoje? Ela falou: eu vou receber Jesus hoje, porque eu não quero ir pro inferno. E eu sei que se eu morrer hoje eu vou pro inferno, porque eu não tenho Jesus. Eu falei: nós vamos orar. E o Espírito de Deus falou comigo: ele vai te curar. E ele vai te dar mais uma oportunidade. Em 3 dias, diz o Senhor, você vai sair daqui. Ela falou assim, os olhos encheram de lágrimas. Ela disse: sério, pastor? Eu disse: é sério, porque o Jesus que eu creio, ele é vivo. Aí ela: então vamos orar. Aceitamos a Jesus. Ela recebeu Jesus ali e tal. Fui embora. Não soube mais nada. Falei: Senhor, era distante o hospital. Falei: eu não vou voltar, não sei. Tô pregando num culto depois de uns 4 meses, 4 a 5 meses, não completou meio ano. Tô pregando no culto e tal, tô pregando e tal. Entra uma pessoa de cadeira de roda na primeira fileira. E eu tô pregando, sabe quando você tá pregando, você tá olhando para as pessoas pensando o que você vai falar depois. Você tá olhando para as pessoas e pensando no tema. Tá desenvolvendo o tema, não, agora eu vou falar isso, agora eu vou falar aquilo. E sabe quando você olha para alguém, seu olho meio que foca ali, e eu olhando para ela, eu disse: onde é que eu conheço essa mulher? E eu olhava, ia para um lado, sabe, tentava fugir um pouquinho, parava no olhar dela. Eu ia para cá porque Deus vai fazer isso e tal, Deus é extraordinário e tal, sei o que. Eu olhava para ela. Aí teve uma hora que eu parei, eu não aguentei, no meio do culto, eu falei: onde é que eu te conheço?
Ela deu um sorriso, ela falou, eu sou aquela mulher que estava com câncer. Ah, Puxa. aquilo foi para mim. Nem conseguiu pregar mais. Não, eu desci, abracei, eu falei assim... Falei, Jesus te curou mesmo? Acho que ela falou, você não acreditava naquilo? Você não acreditou? Aí ela falou, você orou por mim. Eu disse, eu lembro. Ela o senhor sabia, né, que eu ia sair. Deus faz milagres. Mas assim, foi uma das experiências. Isso porque, quando nós eu li aquele livro, me impulsionou muito a buscar experiências sobrenaturais com Deus. A palavra está acima de tudo. Eu amo a palavra. A palavra é insubstituível. Mas eu não posso desacreditar do que aconteceu com os profetas. Eu não posso desacreditar com o que aconteceu com os homens do Novo Testamento. Isso não está limitado só a um tempo. E eu creio que isso é para hoje, isso é para nós, isso é para a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, os 5 ministérios em Efésios capítulo 4 diz, Deus deu uns para pastores, para profetas, para evangelistas, para apóstolos. E ele fala ali, até que, olha só como ele dá um prazo de validade, até que cheguemos à unidade da fé. Nós não chegamos ainda ao pleno conhecimento. Então, isso ainda está valendo para a igreja. E Deus será conosco conforme aquilo que nós cremos. Se você crê que Deus vai te usar como um profeta, Ele vai te usar como um profeta. Se você crê que o Espírito Santo de Deus fala, Ele vai falar com você. Se você crê, né, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Deus, quando você crê, Ele ativa em você aquilo que você acredita. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos exatamente onde a nossa fé nos conduziu. E é tempo de crer que esse próximo ano será extraordinário. Amém. É tempo de crer que nós vamos alcançar mais pessoas. É tempo de crer que é só o começo daquilo que Deus vai fazer. É tempo de crer que o Espírito de Deus vai começar a nos direcionar. Amém. O Espírito de Deus vai começar a te dizer, vai lá dar um abraço. O Espírito de Deus vai te dizer assim, olha, vai lá, cumprimenta aquela pessoa, leva uma cesta básica, vai lá, dá oportunidade para aquela pessoa. O Espírito de Deus, ele quer direcionar as nossas vidas. Isso é para nós, isso é para a igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Deus veio à terra, um homem rejeitou. Lembra lá com Moisés? Quando Deus desceu no monte, o pessoal falou, não, o povo falou, não desce tu, Moisés. Deus nós não queremos o Senhor, Moisés, vai lá. Jesus veio à terra, o povo rejeitou. Como? Pendurou no madeiro. Agora o Espírito de Deus está aqui na terra. E Paulo escreve a Tessalonicenses, capítulo 5, não desprezeis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E tem muita gente que está desprezando. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Olha esse hábito que você está, olha isso que você está fazendo, veja isso que você está assistindo, olha esse tipo de conversa que você está tendo. Ele vai falando com a gente. Só que se hoje, Hebreus diz capítulo 3, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Deus está chamando muita gente e é um ano que nós vamos buscar Deus como nós nunca buscamos. Amém. Nós vamos ler a Bíblia como nunca lemos. Nós vamos mergulhar em Deus como nós nunca mergulhamos. Nós vamos orar numa intensidade que nós nunca vivemos. É isso que Deus espera de nós, porque é a nossa geração. Eu não vou falhar na minha geração. Sim. Eu estou decidido, eu vou buscar a Deus com toda a minha força. Amar o Senhor com toda a minha alma. Amar o Senhor com todo o entendimento. Eu quero buscar a Deus. E eu quero marcar essa geração. Eu quero viver para Deus todos os dias da minha vida. E eu creio que a plenitude faz isso também. Amém. Nós não estamos aqui para vender livro. Não. Isso aí não. Eu não quero vender livro para ninguém. Nós não estamos aqui para vender livro. Nós estamos restaurando um relacionamento com Deus que foi perdido. E Deus vai usar a literatura para que essas pessoas tenham esse despertamento espiritual. Eu falo para as pessoas, Hugo, isso aqui não é eu não estou vendendo livro para as pessoas. É uma conexão com Deus que alguém tinha e não tem mais. É um relacionamento diário que nós estamos auxiliando. Nós estamos vendendo livro. Compre livro. Não. Sim. Porque o livro não vai te salvar. Cristo é que vai te salvar. Mas isso aqui vai te dar base. São porções diárias que vai te manter alicerçado, alimentado, para que você viva os desafios e vença. Amém. E eu glorifico a Deus, não só pela plenitude, que hoje é a maior distribuidora que nós temos. Estamos aí se esforçando, né? Porque não distribui apenas livros. Imagina só quantas pessoas não são alcançadas. Nunca foi por dinheiro pra gente. É isso. A verdade é essa. Quem ouve a gente pode saber disso. Nunca foi por dinheiro.
Aquilo que nós estávamos falando. Nosso sonho, a gente estava quebrado, falido. A gente só pedia para Deus, Senhor, só quero pagar meus boletins em dia. Era a única coisa que a gente queria. E o propósito? E o propósito sempre foi ser usado por Deus e levar o evangelho às nações da terra através da comercialização de livros e bíblias. Essa semana, por exemplo, ontem eu compartilhei no meu Instagram, nós temos um trabalho fora do Brasil, numa região da Ásia, nós temos uma missão lá. E nós imprimimos 100 bíblias naquele lugar, só que é muito complicado imprimir, porque é um país perseguido. E você vê as pessoas recebendo as bíblias nas mãos, os pastores mandando as fotos, das bíblias nas mãos das pessoas. Aquilo lá que motiva o nosso coração. Puxa vida, hoje através da plenitude eu posso fazer isso. Glória a Deus. Cara. Hoje através da plenitude a gente pode exercer esse ministério. Então é muito mais do que vender um livro, uma Bíblia. Esses dias também a gente apoia um outro projeto em Angola, de um pastor amigo nosso aqui de Campinas. Ele estava lá em Angola, ele faz um projeto através do futebol. Que legal. Então os meninos todos lá com o uniforme da Plenitude Distribuidora. Que legal. Então a gente manda os materiais para lá, a gente manda bíblias, livros. Então é muito mais do que vender o livro. É o propósito. É o propósito. Quando Deus encontra um propósito que está alinhado com o céu, será um sucesso. É verdade. Nós precisamos só alinhar os próximos dias. Qual vai ser o nosso propósito? Será que o propósito ele é genuíno? Qual que é a motivação do coração? Vou abrir uma empresa. Ok, você vai abrir uma empresa para quê? Não, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero trabalhar menos. Qual é o propósito? Não, eu quero mostrar para os meus pais que eu cheguei. Eu quero comprar um carro, baixar os vídeos e dizer, olha, esse é o propósito errado. É o sonho do padeiro e do copeiro. Exato. Não funciona. Não adianta você querer mostrar a obra de padeiro, né, o trabalho das mãos ali. Não. Eu nasci para espremer no copo de alguém aquele vinho que vem do Espírito Santo. Eu nasci para servir uma geração. E quando você pensa e você alinha esse propósito, não, eu quero servir a minha geração. Que isso seja uma ferramenta para servir a minha geração. O dinheiro depois ele vem. Sim. E se Deus quiser te enriquecer também, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, os céus, nunca esteve em crise, nunca dependeu do governo terreno. Agora, quando nós alinhamos, Senhor, está aqui esse propósito, é alcançar pessoas, é tocar a vida de pessoas. Eu já saí daqui hoje edificado. Cheguei aqui hoje e uma pessoa falou, pastor, minha mãe não tinha conexão com Deus. Chegou lá o devocional, ela começou a orar, ela está orando todo dia, ela está buscando a Deus, acabou, não preciso. Deus já ministrou no meu coração, é isso, vamos alcançar pessoas. Vamos, não é um livro, não, é muito mais do que isso, é um propósito. Né? Como tá bom essa conversa? Tá bom, glória a Deus. Unindo o propósito, transformando vidas. Olha aí, Raquel. Olha aí. Raquel aqui, Unindo ó, unindo o propósito, transformando vidas. Transformando vidas. Aí, Raquel. Raquel não tá fraca, não, Raquel. Esse é um livro novo aí já, hein? Tá saindo. Amigo, você gostou desse podcast? Poxa vida. Não é por nada não é nem pelos entrevistadores, mas é pelo convidado. Olha só que papo bom que foi. Muito bom. Foi muito edificante, de verdade. Não estou falando isso aqui porque a gente está gravando, mas é que eu saio daqui hoje edificado realmente. Vou compartilhar com a minha esposa agora à tarde, às 4 horas que eu vou estar com ela. Falar, meu amor, tem que assistir esse podcast, tem que ouvir o podcast. Não deixa os filhos roubarem o seu tempo, né? Porque a minha criançada lá em casa é pegada, viu? Não deixa isso. Priorize Deus realmente na sua vida. Então veja só quanta coisa boa a gente aprendeu aqui. Obrigado, pastor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui. Vim de longe, né? Sim. Vim de tão distante aqui para São Paulo, ainda mais na última semana do ano. Então, pastor, muito obrigado. Isso, eu que quero agradecer, Hugo, Diogo, parabenizar por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo. Para mim é uma honra poder estar aqui, servindo a nossa geração juntos, né? Agradeço também a Editora Vida, porque tem feito esse trabalho também de evangelismo, fazendo com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. E eu espero que daqui a um ano eu possa voltar aqui se vocês me convidarem. Quando quiser. Mas aí nós vamos ter uma outra placa atrás de vocês. A placa de 1 milhão de seguidores, de inscritos no canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que 2024 seja um ano de priorizar Deus. Amém. Curtiu aí? Obrigado, Poxa vida. Obrigado. Meu Deus, que honra. Curtiu esse podcast? Faz um favor pra gente. Faz um favor pro reino de Deus, compartilha esse podcast, manda aí pra galera que você conhece, vai ter os cortes também, então manda aí pro pessoal, curte, compartilha, comenta. Poxa, a gente precisa de você para que esse trabalho continue evoluindo. Alcançando vidas. Beleza? Valeu, galera!
Deus abençoe Deus vocês abençoe. aí. Até a próxima. Até a próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.